Nas redondezas da capital do reino, morava um garoto chamado Wazoo. Ele estava dando uma força para uma senhora do vilarejo com as tarefas do dia a dia. Enquanto rachava lenha para ela, a mulher começou a simpatizar com o moleque. Ela sabia que o pessoal vivia comparando o Wazoo com a irmã dele, Kagane. Aí, a tia disse que, mesmo assim, achava ele um cara legal, mas não resistiu e soltou um comentário sobre o talento fora da curva da Kagane. Não parou por aí. Ela ainda falou da Arya, amiga de infância do Wazoo, dizendo que a mina era praticamente uma santa. Apesar de a intenção da mulher ser boa, pras orelhas do Wazoo, aquelas palavras cortavam como faca. Ele ficou meio perdido, incomodado, mesmo com os elogios. Ainda assim, agradeceu a gratidão da senhora quando ela se despediu, depois de ele terminar o trampo. De repente, a Kagane, irmã caçula dele, apareceu com um sorrisão no rosto. Toda animada, contou que a Arya, a grande amiga de infância, tinha voltado. Os olhos do Wazoo brilharam na hora. Sem perder tempo, os dois saíram correndo para a capital. Lá, os moradores estavam todos reunidos para receber o herói e a mulher santa. O Wazoo arregalou os olhos quando viu a Arya desfilando no meio da multidão, ao lado do salvador da humanidade. Ver ela sã e salva trouxe um alívio danado pro coração dele. Sua amiga de infância estava de volta, firme e forte, diante de uma plateia enorme. O rei anunciou que o reino agora estava seguro, graças ao herói e seu grupo, que tinham derrotado o Senhor dos Demônios. Kagane ficou encantada com a beleza da Arya e não segurou a língua, falando pro Wazoo o quanto ela estava deslumbrante. Mas o Wazoo, com aquele jeitão dele, disse que pra ele a Arya não tinha mudado nadinha. Já a Kagane achava que a Arya agora era tipo uma celebridade, alguém de outro patamar, quase intocável, por causa do status de mulher santa. Enquanto isso, o rei pediu pro herói dizer qual recompensa ele queria. Isso fez o Wazoo mergulhar nos pensamentos, lembrando da amizade longa com a Arya. Eles se conheciam desde que nasceram, amigos de infância de carteirinha. Quando tinham 12 anos, fizeram uma promessa de ficar juntos para sempre, quase como um voto de casamento. Na época, pareciam até um casalzinho, de tão grudados que eram. Mas quando a notícia do noivado dele se espalhou, a Kagane ficou pistola. Naquele tempo, o Wazoo achava que ele e a Arya eram feitos um pro outro, que nada ia mudar. Só que 1 ano depois, a coisa desandou. Um cavaleiro chegou com a notícia de que o rei dos demônios tinha aparecido, e a Arya foi convocada à força para ser a mulher santa do grupo do herói. O Wazoo, sem pensar 2 vezes, se ofereceu para ir junto, mas só levou olhares de desprezo dos sacerdotes. O herói ainda zoou ele, perguntando o que um cara comum como ele podia fazer para ajudar a derrotar o Senhor dos Demônios. O Wazoo voltou pro presente, lembrando desses momentos ruins. Por sorte, a Kagane estava ali para levantar o astral. Ela disse que queria voltar pros velhos tempos com a Arya, quando eram todos mais novos. Isso deu um gás pro Wazoo, que começou a acreditar que, com a volta da Mulher Santa, as coisas podiam voltar ao normal. Mas o sonho dele desmoronou rapidinho. De repente, o herói pegou todo mundo de surpresa. Ele puxou a Arya pelo ombro, bem pertinho, e anunciou pro rei que queria casar com ela. Ver o herói com sua amiga de infância apagou toda a esperança e alegria do coração do Wazoo. Sem aguentar a dor, ele se mandou, se esgueirando pela multidão e fugindo do lugar. A Kagane tentou segurar ele, mas ele nem ligou. Naquele dia, que por acaso era o aniversário de 15 anos dele, o Wazoo correu pra casa enquanto o povo olhava, sem entender nada. Chegando em casa, ele deu uma última olhada num desenho carinhoso que tinha feito com a Arya. As lágrimas pingaram no papel. Pronto para partir, o Wazoo escreveu uma carta desejando felicidade para a garota que ele amava de coração. Pediu para ninguém ir atrás dele e deixou um recado parabenizando a Arya e o herói. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Com uma cara de quem estava decidido, ele transformou toda a amargura, frustração e tristeza numa nova missão. Se jogou no mato, rumo às montanhas cheias de monstros, pronto para encarar qualquer parada. Só que o Wazoo não contava com o perigo tão cedo. Ele se viu correndo entre os arbustos, tentando escapar de algo. Ao olhar para trás, viu 2 perseguidores na cola. Um monstro com jeito de gato humanoide e outro que parecia um peixe bombado. O dupla esquisita estava decidida a fazer do Wazoo o almoço. O monstro peixe jogou um graveto para tentar atrasar ele. O coração do Wazoo batia disparado de medo. Por sorte, ele desviou do graveto por um tris e conseguiu manter uma distância segura. Mas a sorte parecia estar acabando quando ele tropeçou numa raiz gigante e foi pro chão. Antes que pudesse se levantar, os monstros já estavam em cima dele, com olhos famintos, babando de vontade de devorá-lo.
O Azul tentou convencer os bichos que ele tinha um gosto horrível, mas era como falar com a parede. Os monstros só rosnavam, sem dar bola. Desesperado, ele pensou em se fingir de morto, mas antes que decidisse, o monstro gato soltou um rugido que fez o Azul sair correndo de novo, na esperança de despistar os bichos. Enquanto fugia, avistou uma ponte de madeira longa que levava mais perto das montanhas perigosas. Achando que arriscar era melhor que virar comida, ele se jogou na ponte. Só que isso só deixou os monstros mais empolgados. Assim que ele começou a atravessar, ouviu um barulhão. Olhando para trás, viu os dois destruindo a ponte com tudo, tentando derrubar ele. Estavam tão pilhados que estavam quebrando a ponte enquanto ainda estavam em cima dela. Por milagre, o Azul chegou do outro lado sem cair, mas os monstros estavam logo atrás. De repente, um estrondo ecoou na floresta. O monstro gato deu um golpe tão forte que derrubou uma árvore pertinho do Azul, mas errou o alvo. O monstro peixe pulava, comemorando mesmo assim. O Azul estava encurralado, sem saída, com os monstros loucos para pegá-lo. Ele só conseguia cerrar os punhos de raiva e se encolher de medo. Mas de repente, notou algo estranho. Os monstros que estavam na cola dele pararam de avançar, tremendo e olhando para cima, apavorados. Apontavam para as costas do Azul, como se vissem algo aterrorizante. Com o coração na mão, o Azul virou para ver o que tinha assustado os bichos. Para sua surpresa, ele deu de cara com um par de asas gigantes de um dragão assustador. Ao lado tinha outra criatura, com um rosto de caveira e chifres demoníacos. As duas figuras eram tão sinistras que até os monstros gato e peixe gritaram de pavor. Num ataque de desespero, os dois saíram correndo, largando o plano de comer o Azul. Ele ficou lá, paralisado de choque e confusão, sem conseguir falar nada diante das criaturas aterrorizantes. O dragão e o esqueleto demoníaco olharam para o Azul e logo sacaram que ele não era nenhum elfo esquisito, só um humano perdido na floresta. Apesar do medo, o esqueleto, que se apresentou como Nil, disse para o Azul relaxar, que eles não tinham interesse nele. O Azul tomou coragem e perguntou por que estavam deixando ele vivo. O dragão deu um bocejo e disse que ele era pequeno demais para comer. Nil concordou e falou para eles caírem fora. Dito isso, ele pulou nas costas do dragão e os dois voaram para o céu, deixando o Azul para trás, atônito, mas vivo. Enquanto tentava processar o que tinha acontecido, o Azul percebeu que tinha acabado de dar de cara com um dragão de verdade. Mal sabia ele que esse encontro ia ser o começo de uma treta maior com aquela criatura. Apesar do susto, ele voltou para a ponte destruída, vendo que não dava mais para atravessar. Com os monstros ainda na cola e sem desistir, a frustração só crescia. Mas, no meio do caos, o Azul notou umas formigas pegando frutas de uma árvore ali perto. Seguindo o exemplo, ele pegou algumas para ele. Ao provar, viu que a casca era ruim, mas o miolo era uma delícia. Como sempre carregava sua carteirinha do Grêmio de Aventureiros, usou ela para descascar a fruta, já que não tinha ferramenta melhor. Olhando para a carteirinha, o Azul caiu em pensamentos sobre por que tinha virado aventureiro de rank F. Tudo que ele queria era impressionar e apoiar a Arya, além de se provar pro herói que todo mundo idolatrava. Mas, apesar de todo o esforço, ele se sentia travado, sem melhorar muito nas estatísticas. Ele treinava pra caramba, mas parecia que não tinha aquele talento natural que a Kagane tinha de sobra. Mesmo com o peso no peito ao pensar na Arya e na Kagane, o Azul não conseguia largar a vontade de se reconectar com elas. Só que, preso na floresta e sem chance contra os monstros, ele estava começando a perder as esperanças. Mesmo assim, no meio do desespero, o Azul viu uma luz no fim do túnel. Nas montanhas perigosas, até monstros de rank S como o dragão não estavam nem aí para ele. Ele seguiu sua jornada sozinho, enfrentando sol de rachar, neblina grossa, tempestades brabas e mudanças climáticas loucas. Por milagre, sobrevivia a cada perrengue. Apesar da cara de cansado, parecia que ele estava preso numa montagem de treino de anime, embora soubesse que a realidade era bem mais braba. Procurando um abrigo temporário dos perigos da floresta e da montanha, o Azul achou uma caverna para se esconder. A fome apertava e ele tinha que sair de vez em quando para catar frutas. Numa dessas, caiu de uma árvore, mas conseguiu pegar o fruto. Cada dia era uma luta para sobreviver. Refletindo sobre a situação, ele percebeu que já tinham se passado 3 dias desde que saiu do vilarejo. Depois de quase se esborrachar tentando subir na árvore, o Azul deu uma olhada no próprio corpo e ficou chocado. Estava visivelmente mais magro, perdendo peso de um jeito preocupante. Por mais que quisesse, não dava para imaginar comida e matar a fome. Só de pensar em pratos gostosos, a fome piorava. Um rugido alto do estômago vazio trouxe ele de volta para a realidade. Por sorte, depois de dias vagando,
O Azul deu uma sorte danada. Achou a carcaça de uma fera morta. Hesitou por um segundo, mas viu que era a única chance de sobreviver. Sentou do lado do bicho e mandou ver. Depois de comer, a carne tinha um gosto horrível. Ele sai correndo dali, passando mal, e acabou caindo de um precipício. O tombo foi feio. Bateu com a cara direto no chão. Deitado ali, o Azul olhou para o céu e viu uma coisa esquisita, tipo um globo ocular gigante brilhando no crepúsculo. Ele confundiu com o sol, aparecendo de um jeito estranho no céu da noite. Ignorou e ficou parado até que, de repente, o tal globo ocular se mexeu. Todo apavorado, fixou o olhar nele e veio voando na direção dele. Se preparando para o impacto, o Azul fechou os olhos, mas nada aconteceu. O globo sumiu sem deixar rastro. Enquanto pegava no sono, ele achou que tinha sido só coisa da cabeça dele. No sono, veio um sonho daqueles. Era uma memória boa. Aria colocando uma coroa de flores na cabeça dele, e ele, todo bobo, dizendo que nela ficava ainda mais bonito. No sonho, essa troca simples levou a Aria a propor casamento quando os dois fizessem 15 anos. Isso encheu o coração do Azul de alegria. Mas o doce virou amargo rapidinho. O sonho mudou para a cena de partir o coração. O herói declarando na frente de todo mundo que queria casar com a Aria. O Azul via, desesperado, o herói beijando ela, destruindo todas as esperanças dele e deixando ele arrasado. Ele acordou de supetão desse pesadelo, vendo que já era dia. Apesar do perrengue ao redor, os sonhos estranhamente o faziam se sentir mais forte fisicamente, mas isso não mudava a realidade pesada que ele estava enfrentando. Decidido a sobreviver, o Azul começou uma rotina braba de tentativa e erro, comendo qualquer coisa que encontrava e lidando com as dores de barriga para descobrir o que era comestível. As semanas viraram meses, e esse estilo de vida punk virou o novo normal. Ele começou a se perguntar se um dia conseguiria voltar para a sociedade depois de tanto tempo isolado, sem ninguém para trocar ideia desde que saiu do vilarejo. A cara do Azul estava marcada pelo desgaste, e a higiene dele estava indo ladeira abaixo na selva braba. Pegando a carteirinha do Grêmio, o Azul passou um pouco de suor para ativar a função especial dela, que mostrava o status de qualquer aventureiro registrado. Não importava o rank. Com esperança, mas meio receoso, ele esperou o resultado, só para dar de cara com palavras em vez de números. As palavras eram diretas. Diziam que ele era fraco e praticamente inútil, jogando um balde de água fria nas esperanças de melhorar. Confuso e cabisbaixo, o Azul se perguntou se a carteirinha estava com defeito. Virando ela, teve uma surpresa. Uma lista de habilidades únicas. A primeira era gosto por comida ruim. Meio inesperado, mas até fazia sentido, considerando as coisas bizarras que ele estava comendo. Depois vinha resistência a condições anormais, que explicava como ele estava sobrevivendo naquele ambiente hostil. A última, e mais intrigante, era a simpatia da deusa. O Azul ficou encarando a carteirinha completamente perdido. Não conseguia se acalmar depois de descobrir essas habilidades doidas. A confusão foi tanta que ele soltou um grito. Depois de um tempo, se acalmou e começou a ler os detalhes. A habilidade com espada era o que ele esperava, mas as outras duas eram únicas. Ele tinha ganhado elas por comer um monte de coisa estranha. A simpatia da deusa era a mais esquisita. Parecia que a própria deusa estava dizendo que ia apoiar ele com os poderes dela. O Azul não parava de pensar que a carteirinha devia estar bugada. Achava que estava sonhando, porque era a única explicação que fazia sentido. De repente, lembrou do globo ocular brilhante que viu no céu na noite anterior. Concluiu que, vai ver, era a deusa, e agora ela estava de algum jeito dentro da carteirinha. O Azul se convenceu que a deusa morava ali. Pensando tanto, ele deixou passar uma coisa importante. A carteirinha mostrava que ele ainda era 100% humano. Por sorte, estava tudo certo. Mesmo assim, o Azul achava que era fraco. Mas a deusa o acalmou com palavras reconfortantes, dizendo que ele seria feliz porque tinha a proteção dela. Chocado que o texto na carteirinha tinha mudado, o Azul bateu ela no chão, apavorado com a ideia de que a deusa podia ler a mente dele. Apesar do medo, ele sabia que ter a proteção da deusa era uma baita vantagem. Voltou para a caverna, preocupado que as estatísticas dele estivessem no vermelho e as descrições fossem tão duras. Mas a habilidade gosto por comida ruim acabou sendo uma bênção disfarçada. Ela aumentava as estatísticas dele. O Azul pensou que, com mais habilidades, podia encarar as feras do bosque. Então, comeu tudo que era impensável que encontrou, repetindo o ciclo de comer e vomitar várias vezes, mas sobrevivia aos efeitos estranhos, tipo envenenamento, graças à proteção da deusa. Claro que ele não deixou o treino de lado. Dia após dia, trabalhou o corpo. Passou meio ano, e o Azul estava visivelmente mais forte e em forma. Apesar das mudanças, a carteirinha ainda usava palavras para descrever o status, o que dificultava entender o progresso com precisão. Mas estava claro que ele tinha melhorado. A habilidade dele evoluiu para glotão, e a resistência dele cresceu muito. Só que o apoio da deusa virou ânimo da deusa, o que por algum motivo
deixava o Azul meio desconfortável. Deixando as preocupações de lado por enquanto, ele saiu da caverna para o grande dia que tanto esperava, a primeira caçada de monstros. Ainda era difícil lutar sem armas, então ele preparou uma armadilha e ficou esperando um monstro passar. Depois de uns segundos escondido, a presa apareceu. O Azul estava louco para comer carne de novo, mas parecia que a sorte dele estava zerada, porque o que surgiu foi um slime gigante. Ele pensou que todo o esforço tinha ido pro ralo. Não era exatamente o bicho suculento que ele queria, parecia mais uma gelatina do que carne, mas as reclamações não duraram muito, e o Azul aceitou que era gelatina mesmo. Só que logo percebeu que subestimou a situação. Quando o slime caiu na armadilha, começou a derreter o bambu. Olhando de perto, viu que não era só o bambu. Um lagarto rochoso que estava de boa ali perto também estava sendo derretido. Normalmente, aventureiros usam flechas de fogo ou lanças longas para acertar o núcleo de um slime. O Azul sacou o erro quando a armadilha começou a soltar fumaça, e o slime disparou bolas de ácido na direção dele. Pego de surpresa, o Azul procurou desesperado algo para usar como arma. Achou uma pedrinha. Sem perder tempo, jogou a pedra no monstro preso no buraco. Para surpresa dele, o slime explodiu com um único golpe. O Azul ficou sem entender, se perguntando se aquilo era real, mas ainda duvidava que tinha ficado tão forte. Em vez de comemorar, juntou os restos do slime para garantir o jantar e passou os dias seguintes aprendendo a lidar com os monstros do bosque. Na caverna, o Azul fez uma série de pinturas nas paredes, desenhando as criaturas do bosque. Descobriu vários tipos de monstros e mapeou o bosque inteiro depois de explorá-lo com sucesso. Agora, só faltava explorar a temida montanha cheia de feras de Rank S. Diferente do Azul fraquinho do passado, o Azul atual estava confiante que podia ficar mais forte indo para lá. Mais importante, ele finalmente conseguia comer uma comida decente e viver como gente. Mas ainda se preocupava com a reação da irmã quando o visse naquele estado. Tava na cara que a Kagane ia dar um esporro por causa das roupas dele, que estavam em frangalhos, mas sabia que ela ia querer consertar tudo, como boa irmã que era. O Azul sentiu uma pontada de saudade da caçula, mas sabia que precisava seguir em frente. Fez um novo uniforme usando materiais que pegou derrotando monstros. Pelo menos agora, com a roupa nova, não ia passar vergonha na frente dos outros. Com isso, decidiu ir para a montanha na manhã seguinte. O dia decisivo chegou num piscar de olhos, e a evolução do Azul era nítida. Fazia 1 ano que ele tinha derrotado aquele slime, e 1 ano e meio desde que saiu da cidade. O Azul estava claramente mais invencível. Um dente de monstro já não conseguia nem arranhar ele. Olhando a carteirinha do Grêmio, viu que quase todas as estatísticas estavam absurdamente altas. Só os pontos de mana e magia continuavam zerados. O que preocupava era que ele agora era só 88% humano, e não estava claro onde foi parar os outros 12%. Apesar de ficar meio inquieto, ele manteve a confiança. A habilidade Glotão tinha evoluído para Super Glotão, o que facilitava as lutas contra monstros. Com essa nova força, o Azul estava pronto para qualquer desafio na montanha. Mas essa força nova, que segundo a deusa estava quase ultrapassando a dela, trouxe um problema diferente. Ele temia que isso dificultasse voltar para a cidade natal. Subindo para o topo da montanha, o Azul derrotava os monstros que cruzavam o caminho. Queria testar o quão forte estava de verdade. E as feras já não eram mais um desafio. Finalmente chegou numa área acima das nuvens e ficou olhando o nascer do sol. Um momento daqueles nas aventuras dele. De repente, uma rajada de vento cortou o clima. Num instante, ele viu algo que deixou ele de queixo caído. Um dragão gigante esmagando um monstro na boca com uma força bruta. O dragão pousou perto do Azul, que ficou olhando, boquiaberto. Com um delay, ele gritou: "Um dragão!" O dragão cuspiu o monstro que estava na boca e perguntou para o Azul o que um humano estava fazendo ali. Surpreso, mas mantendo a calma, o Azul respondeu: "De boa, que só chegou caminhando." O dragão não engoliu a explicação, e enquanto se irritava, o monstro de antes aproveitou para fugir das garras dele, xingando o dragão de lagarto idiota. Até o Azul ficou surpreso com o rumo da coisa. Viu o monstro se preparar para contra-atacar, só para ser calado pelas garras enormes do dragão. No fim, o Azul não teve tempo de se preocupar com a roupa suja, porque o dragão perguntou, com um tom intimidador, o que ele estava fazendo no território dele. Sem saber, uma criatura pequena, tipo uma raposa, observava tudo. O dragão mandou o Azul brincar em outro lugar, mas, em vez de recuar, o Azul se irritou. Reclamou que o dragão sujou a roupa dele, ignorando que o bicho achava ele um maluco. O dragão perguntou de novo o que ele estava fazendo ali, e soube que o Azul só estava passeando. Surpreendentemente, isso despertou o interesse da criatura. O Azul então declarou que queria encontrar alguém mais forte que ele, o que levou o dragão a desafiá-lo, se apresentando como o Rei Dragão.
Sem medo nos olhos, o Azul provocou, perguntando se o título era só autoimposto. O dragão, em vez de se irritar, ficou empolgado e respondeu com outra ameaça. Nas montanhas imponentes, cheias de feras de rank S, o Azul encarou o temido Rei Dragão com confiança e empolgação. Olhava para o oponente sem nenhum pingo de medo. Mal sabia ele que essa confiança exagerada ia colocar todo o trabalho duro dele em risco, fazendo ele se arrepender de ter desafiado o Rei Dragão. Sem hesitar, o Azul se jogou contra o dragão, pronto para começar a batalha. Enquanto isso, no mercado agitado da capital do reino de Skoa, a Kagani, irmã caçula do Azul, batia papo com um comerciante sobre as viagens recentes dela para um vilarejo próximo e os planos de visitar a próxima vila. Sem que ela soubesse, o comerciante estava por dentro da missão dela de encontrar o irmão e deu uma força, dizendo que logo ela ia achar o Azul. A Kagani não segurou o sorriso, confiante que logo ia encontrar o irmão, que na opinião dela era meio perdido sem ela. O comerciante riu, concordando com ela, e ainda deu um desconto maroto de 50% para a inveja dos clientes ali do lado, apesar da alegria por fora. A pergunta do comerciante deixou Kagani com uma pulga atrás da orelha. Ele quis saber se ela tinha alguma pista sobre onde o Azul poderia estar, o que fez Kagani abrir o jogo. Ela disse que suspeitava que o Azul podia estar numa cidade distante, já que achava difícil ele ter se metido nas montanhas. Enquanto batiam papo, o comerciante soltou uma piada, dizendo que o Azul talvez tivesse arranjado uma namorada gata por aí. Kagani deu risada e desconversou, mas por dentro achava que o irmão não tinha cacife para isso. Não, ele tem toda a razão. De repente, a xícara que ela segurava quebrou, assustando não só o comerciante, mas também os clientes ao redor. No meio da confusão, um vendedor ambulante se aproximou e ofereceu ajuda para encontrar o Azul, depois de ouvir a conversa. Apesar de ficar grata pelo apoio da galera, Kagani não conseguia parar de se preocupar com o paradeiro do irmão mais velho, sem nem imaginar que o Azul estava no meio de uma batalha épica contra o Rei Dragão. Enquanto isso, o Azul desviava de um golpe das garras do dragão e se preparava enquanto o Rei Dragão juntava energia para soltar um ataque de sopro devastador. Ele decidiu encarar de frente para testar sua força. Não demorou muito, e o dragão cuspiu uma onda de chamas ardentes direto no Azul, com a intenção de torrar ele. Apesar do calor brabo e das chamas, o Azul conseguiu ficar de pé, para surpresa do Rei Dragão, que esperava vê-lo no chão. Só que a roupa do Azul virou cinzas, deixando ele pelado. Uma cena que pegou tanto o dragão quanto qualquer um que tivesse assistindo de surpresa. Ver que o Azul estava mais preocupado com a roupa queimada do que com o ataque, deixou o Rei Dragão sem entender como aquele humano conseguia manter a calma. Na real, o Azul estava longe de estar tranquilo. Tava puto com o uniforme destruído. O Rei Dragão mandou ele olhar ao redor, mostrando que o chão estava ficando vermelho e derretendo com o calor intenso. Mas a reação do Azul não foi o que o dragão esperava, o que deixou o bicho ainda mais irritado, decidido a acabar com a luta de uma vez. O Rei Dragão se preparou para o golpe final, mas o Azul já estava de saco cheio das provocações. Rapidinho, ele acertou um soco no dragão e se agarrou nas garras dele para não ser jogado para longe. Canalizando a raiva, o Azul meteu um murro no estômago do dragão, cheio de frustração pelas interrupções. O dragão voou contra uma parede ali perto e desmaiou, enquanto o Azul ficou visivelmente preocupado, se perguntando se tinha ido longe demais e se um humano normal conseguiria fazer aquilo. Depois de um tempo, o dragão acordou, balançando a cabeça confuso. Para surpresa dele, encontrou o Azul sentado de boa do lado. O Azul deu um oi tranquilo, embora o dragão ainda estava em choque. Meio irritado com as atitudes do dragão, o Azul provocou, falando que ele tinha queimado a roupa dele, assunto que o dragão tentou desviar completamente. E quis saber por que ele não acabou com a vida do dragão. No fim, o bicho entendeu que o Azul não queria matar ninguém, ele só queria uma roupa nova. Isso fez o Rei Dragão, chamado Ragnar, cair na gargalhada com a razão aparentemente besta para aquela batalha braba. Achando graça da sinceridade do Azul, Ragnar convidou ele para o castelo para arranjar a roupa que ele tanto queria. Curioso, o Azul topou e subiu nas costas do Ragnar enquanto voavam para o castelo, perto do penhasco da montanha. Durante o voo, Ragnar se apresentou, e o Azul disse que era só um humano comum. Enquanto partiam, o Azul ficou admirando a paisagem foda lá de baixo, comentando de boa que não tinha grana para pagar pela roupa. Ragnar só deu um sorriso e disse que o soco poderoso da batalha já era pagamento suficiente. Chegando no castelo do Ragnar, o dragão pousou com estilo e perguntou o que o Azul achava do lugar. Impressionado, o Azul admitiu que o palácio do Ragnar era muito mais maneiro e grandão que o castelo do reino dele, Skoa. O Rei Dragão
todo orgulhoso, deu uma bufada de satisfação enquanto exibia a casa. Mas a preocupação do Azul era a roupa. Ragnar mandou ele esperar no balcão enquanto ia pegar algo para ele vestir, para não ficar pelado pelo castelo. Sem escolha, o Azul ficou olhando a vista do balcão. De repente, algo caiu do céu e acertou a cara dele. Quando tirou, viu que era um dragãozinho branco. Confusos e curiosos, o Azul e o dragãozinho se encararam, inclinando a cabeça. O bichinho deu um gritinho e começou a rodar em volta da cabeça do Azul antes de pousar nela e desatar a chorar. Enquanto o Azul tentava entender o que estava rolando, sentiu a chegada de 4 figuras desconhecidas. Os caras começaram a dar bronca, perguntando por que ele estava ali pelado. O Azul, que nunca foge de uma provocação, respondeu com umas tiradas, mas logo caiu na real, com vergonha, que estava completamente nu. Os dois lados se encararam, prontos pra briga. Apesar do dragãozinho branco deitado tranquilo na cabeça do Azul, isso não segurou o elfo grandão, chamado Forruto, que lançou um ataque cortante, só que a arma dele foi destruída pela força inesperada do Azul. Enquanto isso, o nigromante Nil apareceu com o companheiro lobisomem, Sil. Eles se juntaram ao Brutamontes Gun, que já estava na mão com o Azul. Sil aproveitou para atrapalhar os movimentos do Azul, recuando rápido enquanto Nil atacava com um raio mágico. Para a frustração deles, o Azul saiu ileso, mesmo com o ataque combinado. Rudo, um elfo com habilidades mágicas, lançou um feitiço seguido por Nil, que recitou uma invocação sombria. Sil e Gun, confiando na força bruta, tentaram dominar o Azul. Sem se abalar, o Azul encarou o desafio de peito aberto, zoando os caras sem medo. Depois da batalha intensa, os 4 atacantes estavam no chão, desmaiados, derrotados por o Azul. Mas, em vez de se sentir vitorioso, ele estava mais preocupado que satisfeito. Os pensamentos foram cortados por uma voz. Ele virou e deu de cara com um dragão branco gigante, claramente irritado, cobrando uma explicação pro rolo. Até o Ragnar parecia nervoso, revelando que o dragão branco era ninguém menos que a esposa dele, Merel. O Azul sacou a situação na hora. Quando os atacantes acordaram, Merel se apresentou como a esposa do rei dragão e mãe do dragãozinho branco. Ela olhou pro Azul, que finalmente estava vestido depois do caos, e disse que era raro a filha dela, Mir, se apegar por alguém fora da família. Isso fez os 4 atacantes, que antes estavam na agressividade, rirem. Já o Ragnar perguntou, sério, se o Azul tinha alguma intenção estranha com a filha dele. Merel deu um esporro no marido por ser desconfiado, enquanto Mir dava gritinhos, mostrando que só a mãe confiava de verdade no Azul. Por sorte, os outros 4, apesar da briga, também estavam do lado dele. Ragnar, chamando o Azul de amigo, confiou a ele a segurança da filha. Emocionado com a confiança e decidido a proteger Mir a qualquer custo, o Azul jurou que ia dar a vida se precisasse. No dia seguinte, Sil viu o Azul e Mir brincando pela janela, junto com Nil. O nigromante comentou que o Azul não parecia forte o suficiente para ter derrotado os 4. O Azul notou o olhar e acenou amigável, o que fez Nil e Sil admitirem, meio a contragosto, que ele não era tão ruim assim. Pro Sil, que achava a gente amigável e irritante, o jeitão do Azul era meio chato. Mesmo assim, o Azul seguiu brincando com Mir, rindo enquanto se divertiam. O momento foi interrompido quando Ragnar apareceu de trás de um muro, observando o Azul com uma desconfiança danada, principalmente por causa da filha. O Azul segurou o olhar do rei dragão, sem saber como acalmar o bicho. Com o tempo, todo mundo se juntou para jantar e trocar ideia. O Azul aproveitou para pedir conselhos sobre Mir, que não saía do lado dele. Nil, meio de sacanagem, deu um conselho zoado que o Azul sabia que não colava. Apesar dos altos e baixos, os dias tranquilos passavam rápido. O Azul aceitou a oferta da Merel de levar Mir pro mundo lá fora. Não conseguia tirar da cabeça que talvez fosse um teste para provar que era digno de ser companheiro da dragona. Depois de um tempo no castelo, o Azul se preparou para se despedir de Ragnar e Merel, partindo para a próxima aventura com Mir. A mãe dragão mandou eles tomarem cuidado, mas a despedida ficou tensa quando Ragnar soltou um aviso sério. Se algo acontecesse com a filha dele, o Azul não ia viver para contar história. Nil lembrou o Azul da conversa anterior, dizendo para ele seguir os sonhos com coragem. O Azul respondeu com um sorriso, aceitando o conselho e prometendo encarar a jornada com determinação. O Azul e Mir desceram a montanha, mas acabaram se perdendo. De repente, o monstro gato-peixe apareceu, querendo acertar as contas com o Azul de uma vez por todas. O Azul meteu um soco poderoso que mandou os bichos voando pro céu, torcendo para se livrar deles de vez. Mir comemorou, toda feliz, com um sorriso brilhante. Com a ameaça resolvida, eles precisavam decidir o próximo destino. O Azul teve um estalo e pegou a carteirinha do Grêmio para pedir um help para a deusa. Implorou com vontade para ela mostrar o caminho, e a deusa, ouvindo, desenhou uma cruz e usou um graveto para indicar a direção. O graveto apontou para o leste,
sugerindo que ir pra lá traria sorte. Apesar do jeito místico da deusa, o Azul ficou meio nervoso de confiar numa orientação tão esquisita. Seguindo as dicas da deusa, o Azul e Mir se embrenharam no bosque. Lá, o Azul percebeu que tinha acabado de fazer 17 anos. No caminho, encontraram outro humano, que de cara ficou desconfiado, achando que o Azul podia ser um bandido ou encrenqueiro. O Azul logo tratou de explicar que não era nada disso e mostrou uma alegria genuína por encontrar outra pessoa. Eles trocaram ideias sobre a rota estranha que estavam seguindo, sem que Mir percebesse que estava ficando com ciúmes da atenção que o Azul dava pro cara. O Azul sentiu que o encontro era coisa do destino. O homem se apresentou como Sido, um vendedor ambulante, e mostrou a caixa de mercadorias, oferecendo para vender. O Azul, meio sem graça, admitiu que estava liso, mas prometeu comprar algo na próxima. Sido aceitou de boa e ficou na expectativa para o próximo encontro. O Azul, todo empolgado, chamou Sido de amigo da mesma idade, o que fez o vendedor parar para pensar. Depois de um momento, ele aceitou o título, feliz com a nova amizade. Sentindo um laço, o Azul convidou Sido para dividir uma comida na próxima vez que se esbarrassem. Depois de terminar o papo, se despediram e seguiram seus caminhos. O clima animado de o Azul foi pro espaço quando uma flecha passou zunindo na direção dele. Puto da vida, o Azul pegou a flecha no ar e a quebrou na hora, gritando para saber quem teve a coragem de atacar sua querida dragona Mir. Cheio de raiva, ele correu até a origem da flecha, decidido a dar uma lição no culpado com os punhos. Mas ao chegar, deu de cara com uma cena tensa. Um grupo de bandidos tinha capturado uma elfa chamada Sina, ameaçando machucar ela e os companheiros se eles tentassem algo. Os 3 elfos impotentes estavam frustrados e nervosos, sabendo que qualquer tentativa de salvar Sina podia acabar mal para ela. O líder dos bandidos se divertia provocando e zoando, confiante que ninguém ia reagir. Apesar do medo e dos riscos, os elfos debatiam se deviam ou não intervir. De repente, para surpresa deles, um humano apareceu correndo a toda na direção dos elfos e bandidos. O Azul se juntou aos elfos com a irritação estampada na cara, querendo saber se eram eles que tinham atirado a flecha. Tanto os elfos quanto os bandidos ficaram curiosos com o cara que surgiu do nada. Os bandidos, por sua vez, se interessaram por Mir, insinuando que o dragãozinho podia ser vendido por uma grana preta. O líder bandido, todo arrogante, planejou dar um jeito em o Azul sozinho, achando que ia ser moleza. Só que antes que pudesse fazer qualquer coisa, o punho de o Azul já estava na cara dele, pronto para acertar. Num momento de lucidez, o Azul percebeu que precisava se segurar, porque outro surto podia trazer consequências ruins, mas já era tarde. A força do soco era imparável. O golpe pegou em cheio o rosto do bandido, mandando ele voar e causando um estrago danado. O Azul logo se desculpou, lamentando o resultado sem intenção, mas as desculpas não foram suficientes. Todo mundo ficou em silêncio, impressionado com a demonstração absurda de poder. O líder bandido, se recuperando do soco, implorou para o Azul parar, apelando que eram da mesma raça. Desesperado, tentou justificar os atos, dizendo que a elfa capturada usava magia para ferrar humanos. O Azul, sacando a desculpa esfarrapada, retrucou lembrando quem é que estava sendo considerado para venda. Com determinação, ele imobilizou os bandidos rapidinho com a ajuda da Mir, que soltava rajadas de fogo pela boquinha, garantindo o resgate de Siena. Com a elfa livre, o Azul pediu para os elfos levarem ela para um lugar seguro. Mal sabia ele que essa distração era exatamente o que o líder bandido queria. Quando o cara tentou atacar o Azul pelas costas, um dos elfos entrou na frente no último segundo. Ativando uma espada mágica, o elfo despachou o bandido rapidinho, protegendo o Azul e garantindo a vitória. Encantado com a presença elegante da elfa de orelhas longas, o Azul ficou intrigado não só pela beleza, mas também pelas habilidades mágicas dela. Enquanto a elfa agradecia por ele ter salvado a companheira, Sina e os outros 2 elfos também mostraram gratidão, todos com sorrisos calorosos. O Azul respondeu com humildade, feliz por ajudar. Finalmente, descobriu que a elfa que o salvou se chamava Solona. Com gratidão, os elfos convidaram o Azul para visitar a vila deles, onde queriam agradecer direito pelo heroísmo. Chegando na vila élfica, o Azul ficou de queixo caído com a beleza do lugar. Casas aninhadas entre árvores altíssimas se espalhavam diante dele, e ele não segurou o espanto. Perguntou onde estavam as escadas, sem entender como subiam para as casas. Enquanto trocavam nomes, o Azul descobriu que Solona era a elfa que o salvou. O choque aumentou quando viu os elfos voarem sem esforço para as casas. Percebendo que não podia voar, o Azul ficou preocupado, mas Solona garantiu que não tinha problema. O elfo masculino, Yuna,
se ofereceu para carregar ele nos braços, garantindo que todos chegariam de boa. Pouco depois, Senna e a família receberam o Azul e Mir na casa deles, onde o Azul revelou o motivo real da sua jornada como aventureiro. Os elfos caíram na risada com a ideia de o Azul querer formar um grupo com mulheres, achando meio ridículo para a raça deles. Mas Yuna acreditou que, com a força de o Azul, isso podia rolar. Solona também ficou impressionada com os movimentos dele, tão rápidos que nem os olhos élficos acompanhavam, o que fez Senna e os outros perguntarem como ele ficou tão forte. Sem hesitar, o Azul disse que treinou na montanha, mas, como esperado, os elfos ficaram céticos. Enquanto levavam Senna para descansar, ela, sonolenta, soltou que queria ser esposa do Azul no meio da confusão. Ele sentiu uma presença, mas resolveu não dar bola. Foi pro rio se limpar, encantado com a vila. Pensou em dar um banho na Mir no dia seguinte, refletindo sobre os eventos do dia, os novos amigos e as conversas. Mergulhou na água, desejando ter a magia da Solona. Perdido nos pensamentos, o Azul não viu o elfo encapuzado espreitando entre as árvores. Seguiu a corrente do rio, saindo com uma cara de frescor. De repente, notou alguém se banhando na frente dele. Era Solona, no meio do banho. O Azul demorou para processar, enquanto Solona, envergonhada, entrou em pânico e lançou um feitiço na direção dele antes de fugir. Por sorte, o ataque errou e o Azul sobreviveu para contar história. Ele percebeu que tinha ferrado tudo, enquanto o elfo encapuzado, decepcionado, pensava que não podia confiar na Solona para cumprir uma missão. No dia seguinte, o Azul não perdeu tempo e pediu desculpas sinceras para Solona por tê-la visto pelada sem querer na noite anterior. Os outros dois elfos estavam lá, vendo a vergonha dela e o arrependimento dele. Solona, vermelha, perdoou na hora, até se desculpando por atacar ele com magia do nada, mas apontou que foi ele quem invadiu o banho. Um dos elfos achou a cena hilária, dizendo que nunca viu Solona agir assim. Apesar do perdão, ela pediu firme para o Azul esquecer o que viu. Ele, meio relutante, mostrou na cara que não queria obedecer. Vendo a hesitação, Solona ameaçou contar para o chefe da vila e deixar ele decidir o castigo. A contragosto, o Azul aceitou, e os elfos zoaram ele de leve pelo rolo. Mas as brincadeiras pararam quando Solona revelou que o chefe estava mesmo grato pelas ações de o Azul. Ela também convidou o Azul e Mir para ficarem na vila se não tivessem outros planos urgentes. O Azul agradeceu a oferta. Solona mostrou gratidão pela Mir também e ofereceu contar mais sobre a vila, mas precisava resolver uns assuntos com o chefe antes. Dias depois, o Azul viu os elfos atraindo uma fera no bosque. Yuna deu a chance para Mir atacar, deixando ela disparar uma flechada que feriu o monstro gravemente. Depois, Yuna deixou o Azul dar o golpe final. Ele tentou segurar a força, mas o golpe ainda fez a fera tremer de dor. Yuna elogiou o Azul por derrotar o inimigo e por trabalhar bem com eles, chamando ele de companheiro guardião. Explicou que esse era o jeito dos elfos de proteger a vila. Combatentes como as gêmeas Yula e Luna faziam parte dos guardiões, que lidavam com as feras ao redor e transformavam elas em comida. Voltando para a vila, Luna disse que até Solona ia ficar surpresa com a quantidade de inimigos que derrubaram. Yuna duvidou, explicando que Solona, líder dos guardiões, já tinha salvado eles várias vezes, mas reconheceu que o sucesso do dia foi por causa do Azul. No meio do papo, ouviram alguém gritar o nome da Solona, com tom de preocupação. Correram para ver o que era e descobriram que um escorpião gigante tinha surgido do chão, e Solona sozinha estava enfrentando a situação. Luna disse para o Azul que o elfo encapuzado ali na frente era Gazona. Escondidos atrás de uns arbustos, ouviram os outros elfos cada vez mais preocupados. Gazona tentou acalmar, dizendo que ia mandar reforços, mas o medo persistia. Solona estava no meio da batalha, protegendo um ferido para ele escapar em segurança. O Azul, ansioso, compartilhava da preocupação. As gêmeas contaram que Gazona, o elfo encapuzado, era um vilão e não era de confiança. Isso fez eles correrem na direção do grito. Perto da vila, o escorpião gigante enfrentava Solona, que parecia estar em desvantagem, priorizando a segurança do ferido e se defendendo com uma adaga pequena. O Azul chegou com as gêmeas para ajudar. Gritou para chamar a atenção dela, perguntando se estava tudo bem. Sem querer, a distraiu. E o escorpião aproveitou para acertar ela com a cauda, jogando-a para o alto. O Azul gritou de novo, agora em desespero, vendo ela cair inconsciente por causa da ferida grave. Puto e frustrado, o Azul berrou de raiva e meteu um golpe na cauda do escorpião, inconformado com o que aconteceu com Solona. Pulou para pegá-la no ar, evitando uma queda pior. Por sorte, ela acordou, mas entrou em pânico ao ver que estava nos braços do Azul. Sabendo que o escorpião tinha sido derrotado, pediu, envergonhada, para ele colocá-la no chão. O Azul recusou, insistindo em carregar ela até a vila por causa da ferida. Solona, coberta de terra, insistiu em andar sozinha, morrendo de vergonha. Sem que percebessem, o monstro ainda estava na espreita enquanto seguiam, com os dois começando a sentir algo um pelo outro.
Solona se levantou para checar o ferido de antes, mas era tarde demais para notar que o escorpião ainda estava vivo e pronto para devorar o Azul. Apesar do desespero, todos gritaram avisando do perigo, mas o monstro foi mais rápido e arrancou quase metade do corpo do Azul antes que reagissem. Os elfos não perderam tempo e tentaram derrubar o escorpião, se espalhando para distraí-lo e salvar o Azul. Solona gritou o nome dele, mandando o monstro soltá-lo. De repente, a boca do escorpião se abriu e o rosto de Azul apareceu, com um sorriso de boa, como se nada grave tivesse acontecido. Os elfos, chocados, soltaram um som coletivo de descrença, sem entender o que estavam vendo. Mas o monstro ainda estava vivo e pronto para contra-atacar o humano. Irritado, o Azul fuzilou o escorpião com o olhar antes de mandá-lo para o espaço com um estalo na testa. Nesse ponto, os elfos só podiam concluir que o humano era absurdamente forte e tinham que aceitar isso. Com tudo resolvido, o Azul chamou os companheiros para voltar. De volta à Vila Élfica, os elfos estavam visivelmente aliviados por todo mundo estar a salvo. No meio da vibe animada, o Azul notou um elfo com uma cara de frustração que chamava a atenção. Ele sacou que era Gassona, o mesmo elfo encapuzado que os outros mencionaram quando estavam preocupados com Solona. Mas uma mulher bloqueou a visão do Azul, distraindo ele com comida para ele e para Mir. Quando o Azul voltou a prestar atenção, Gassona já tinha sumido na escuridão. Então ele decidiu focar na comida por enquanto, deixando o assunto do elfo encapuzado no canto da mente. Conforme a noite rolava, o Azul encontrou Solona sozinha e se ofereceu para acompanhar ela até a casa. Preocupado com as feridas dela, insistiu em escoltar. Solona aceitou, agradecida. No caminho, o Azul não conseguiu evitar lembrar do rolo do banho e ficou se perguntando se ela estava desconfortável com ele por causa disso. Antes que ele se perdesse nos pensamentos, Solona pediu de repente para eles pararem ali mesmo. Ela agradeceu de coração por ele ter salvado a vida dela, mas o Azul não se achava digno do agradecimento, se culpando por não ter evitado nenhuma ferida nela. Solona, então, garantiu que ele era uma pessoa realmente boa e, além disso, absurdamente forte. Admitiu que a força dela, considerada a melhor da vila, não chegava aos pés da dele. O elogio pegou o Azul desprevenido, deixando ele nervoso, mas com o coração quentinho com as palavras da Solona. Quando ela se levantou, expressou alívio por o Azul ser mais forte que ela. O Azul, por um momento, achou que isso ia levar a uma confissão amorosa, e uma pontinha de decepção passou pelo rosto dele quando viu que não era nada disso. Solona queria dizer que o Azul podia ficar na vila de vez. Ele ficou lisonjeado, mas ainda processando a ideia. Enquanto isso, num canto afastado, Gassona se aproximou com desprezo do escorpião derrotado, puto que o monstro tinha sido vencido. Com um gesto da mão, ele absorveu a essência do bicho, ficando ainda mais irritado com a presença inesperada do humano aventureiro o Azul. Gassona puxou duas esferas escuras e sinistras. Com um sorriso maligno, jogou as esferas para o alto, declarando que ia resolver a parada ele mesmo. Na hora, feras selvagens surgiram das esferas, prontas para seguir as ordens dele. Uma semana se passou, e o Azul acordou com uma motivação renovada para ajudar a proteger a Vila Élfica. Estava decidido a fazer a diferença. Enquanto organizava os pensamentos, Luna entrou de repente pela janela, em pânico, gritando para o Azul descer na hora. Assustado, ele seguiu a urgência dela e correu até onde os elfos estavam reunidos. Lá, viu Solona no centro, enfrentando um elfo encapuzado. Era óbvio que rolava um duelo de alto risco. O chefe da vila era o juiz da parada. Com determinação, o Azul pulou da janela, aterrissando de boa com a ajuda da Mir, o dragãozinho que o apoiava. Ele se aproximou rápido dos gêmeos para entender o que estava acontecendo. Descobriu que Gassona tinha desafiado Solona para um duelo, e as apostas eram pesadas. O vencedor virava o guardião principal, e o perdedor seria expulso da vila. O Azul sacou que os ciúmes de Gassona por Solona eram a raiz da treta. Apesar da gravidade, os dois aceitaram o castigo sem pestanejar. O chefe da vila entrou na jogada, declarando a área um território inviolável e erguendo uma barreira élfica para marcar o começo do combate. Isso deu o start no duelo, preparando o palco para uma briga tensa entre Solona e Gassona. Sem perder tempo, Gassona partiu para cima de Solona com um golpe, mas ela ficou de boa e bloqueou fácil, contra-atacando com uma patada rápida que jogou Gassona para longe. O Azul, os gêmeos e os outros elfos torciam por Solona como se fossem fã-clube, dando força e moral, o que parecia fazer ela dominar a parada. Mesmo assim, Gassona não se abalou. Pegou um pedaço de pedra e começou a falar, destilando ódio e inveja. Culpava Solona por todas as desgraças da vida dele, jogando acusações que ninguém ali, nem ela, entendia. As palavras sinistras só aumentavam a confusão. Antes que alguém pudesse dar sentido ao que ele estava falando,
Gazona botou o plano de vingança em ação. Jogou a pedra contra Solona para distraí-la, enquanto ativava as esferas malditas que segurava. Num show de terror, ele liberou um poder sombrio, revelando que era leal às forças das trevas. O ar ao redor dele estalava com energia maligna quando as esferas foram ativadas, mudando o rumo do duelo. Todo mundo, incluindo o Azul, ficou horrorizado ao ver as verdadeiras intenções de Gazona. De repente, a área ao redor de Solona foi engolida por escuridão, um feitiço que claramente não era magia élfica. Um arrepio correu pela espinha dos elfos. O chão tremia enquanto monstros começaram a surgir, espalhando pânico entre os aldeões. O chefe da vila cobrou uma explicação de Gazona por trazer aquele caos. O Azul sentiu algo estranho, mas só teve certeza quando ouviu um grito. Aí, Gazona revelou que os monstros, alimentados pelo ódio dele, estavam marchando para a vila. Na mesma hora, uma horda de feras gigantes e brabas apareceu, botando terror com seus tamanhos. Gazona riu como maníaco, mandando os bichos destruírem tudo. Eram tantos que nem Solona, líder dos guardiões, podia segurar. Ela só conseguiu expressar a frustração, sabendo que reclamar não adiantava contra aquelas chances. Os gritos dos aldeões viraram a distração perfeita, deixando Solona vulnerável ao ataque de Gazona, que aproveitou e acertou ela num momento de descuido. Luna e Yuna gritaram para o Azul se jogar para o alto com os outros aldeões para se proteger dos monstros. Nem todo mundo conseguiu fugir a tempo, exatamente como Gazona queria. Ele deu um ultimato macabro para Solona, ou acabava com a própria vida, ou via todo mundo morrer. A estratégia era clara: explorar a relutância dela em machucar ele, sabendo que ela não podia derrotá-lo sem feri-lo. No meio do desespero, o Azul chamou Solona com um sorriso, perguntando se ela estava bem, já que ele tinha dado um jeito na maioria dos monstros. Solona ficou de queixo caído com a reviravolta, assim como Gazona, que pirou ao saber que um humano qualquer tinha acabado com quase todos os bichos dele. Puto, Gazona tentou falar com o Azul, mas ele cortou seco, dizendo que não estava falando com ele. A cara de Gazona torceu de raiva. Ele não aguentava ver o Azul dando moral para Solona e garantindo que ia cuidar do resto das feras fora da barreira. Graças ao Azul, Solona pôde focar no duelo. Em vez de contra-atacar, ela implorou para Gazona parar com as atrocidades. Frustrado, ele apertou o punho, puxou outra esfera vermelha e jurou acabar com ela de uma vez. A chuva caía forte, escurecendo as nuvens e refletindo o peso do momento. Gazona assumiu uma forma demoníaca e meteu um soco brabo contra Solona, jogando ela contra a borda da barreira élfica. Todo mundo ficou desesperado, especialmente os gêmeos e o Azul, porque a nova força de Gazona era além de qualquer coisa que conheciam. Cheio de raiva, o Azul destruiu a barreira supostamente indestrutível com um só golpe e entrou na briga. Gazona, demoníaco e furioso, mandou ele não se meter e lançou um raio devastador, mas o Azul bloqueou de boa, sem recuar. Ele neutralizou todos os ataques de Gazona, jogando na cara dele o quanto o motivo para querer destruir Solona era desprezível. Gazona, tentando ignorar, insistia que não era da conta do Azul, mas isso só deixava ele mais puto. Em resposta, o Azul meteu uma voadora bruta na cara do elfo e declarou, firme, que amava Solona. Naquele instante, a esfera vermelha saiu da boca de Gazona e ele virou pó, com a forma demoníaca destruída para sempre. O coração de Azul pesava enquanto ele se virava para Solona, com medo da resposta à confissão. Para surpresa dele, ela ficou vermelha e disse que estava feliz por ele sentir isso por ela, mas logo pediu desculpas. Explicou que precisava ficar na vila como guardiã e não aguentava a ideia de o Azul se limitar àquele lugar por causa dela. Isso partiu o coração dele ainda mais. Para esconder a dor, o Azul forçou um sorriso, disse que precisava levar Mir para conhecer o mundo e, sem se despedir de ninguém, saiu correndo da vila com lágrimas escorrendo, indo o mais longe que podia. Depois de um tempo longe do bosque e da Solona, o Azul acabou numa pousada tranquila. Na manhã seguinte, foi acordado de leve por Lula, a atendente animada do lugar. Ela não segurava a empolgação, falando de como dormiu bem depois dos rolês do dia anterior, tanto que acordou cedo. Só de pensar nos capangas de ranquear que caíram tão fácil, ainda dava arrepios. A cidade nunca tinha visto um herói como aquele, e todo mundo estava na expectativa. Lula estava louca para ver o próximo movimento da Mir. O Azul, sacando que ela não estava falando dele, apontou que também deu o melhor de si. Lula logo o tranquilizou, dizendo que reparou, lembrando o quanto ele parecia brabo com a Mir, o dragãozinho flamejante no ombro. O herói errante tinha derrotado o mal de novo e desabou na brisa de Lucin. Aí, Lula lembrou o motivo da visita. O Azul precisava aceitar uma missão para reemitirem a carteira do Grêmio.
Disse que o mestre do Grêmio estava doido para conhecê-lo e que ele tinha que caprichar no encontro. Meio confuso, o Azul perguntou se não era o pai dela, Regan, que ia passar a missão. Lula só sorriu e disse que ele ia descobrir no Grêmio. Queria acompanhar, mas tinha que pegar pão para os clientes da pousada. O Azul, preocupado, perguntou se ela ia ficar de boa, ainda mais com a chance de topar com monstros de novo. Lula tranquilizou, dizendo que fazia isso há anos e que, se precisasse, ia correr mais rápido dessa vez. No lugar dela, outra pessoa ia escoltar o Azul. Ela apresentou Emma, a recepcionista do Grêmio. Lula passou a bola para Emma e saiu para resolver os corres. Curioso, o Azul perguntou por que a recepcionista do Grêmio foi pessoalmente. Emma explicou que o mestre do Grêmio convocou ele direto. Disse que a briga com o grupo Black Blast ontem virou o assunto da cidade e o mestre estava louco para conhecê-lo. Enquanto Emma se aproximava, mandou o Azul trocar de roupa rápido e, antes que ele pudesse reagir, começou a tirar a roupa dele. Em pânico, o Azul insistiu que dava conta sozinho. Não, você é burro, cara, que loucura. Emma, sem se abalar, disse que não precisava ter vergonha. Apesar da cara, ela era boa nisso. Emma levou o Azul para o Grêmio de Aventureiros em Linnick. Lá dentro, mandou ele subir até o escritório do mestre no último andar. Subindo, ele notou o Grêmio lotado, cheio de aventureiros, incluindo semi-humanos que não viu na pousada. De repente, viu que Emma estava mancando e perguntou se ela estava de boa. Vermelha, ela admitiu que subir tão alto era puxado, já que quase não fazia isso. O Azul viu as pernas dela tremendo, mas desviou o olhar, decidido a não cair em tentação. Chegando no escritório, o Azul entrou e viu um homem de pé ao lado de uma mesa. O cara cumprimentou de boa, agradeceu por ele ter vindo e se apresentou como Regan, mestre do Grêmio de Linnick. O Azul ficou de cara ao ouvir o nome. Regan, sentindo a tensão, mandou ele sentar e relaxar. Explicou que soube de tudo que rolou ontem por Lula e Kyla, e agradeceu de coração por o Azul ter salvado elas do ataque do Black Blast. Ainda em choque, o Azul perguntou se Regan era mesmo o pai da Lula. Regan confirmou que Lula era filha dele e Kyla, a esposa. O Azul, sem acreditar, soltou que não dava para entender como um velho careca como Regan podia ter uma filha tão doce como Lula, sugerindo que ela devia ser de um casamento anterior da Kyla. Regan, puto! Retrucou que o Azul não se segurava para alguém que mal conhecia. Declarou firme que Lula era filha dele e que casou com Kyla por amor, avisando para o Azul tomar cuidado com o tom dali pra frente. Meio incrédulo e com pena de si mesmo, o Azul comentou que até um velho careca como Regan tinha uma esposa gentil e uma filha fofa, enquanto ele seguia na sola. Aí, caiu a ficha de por que Lula disse que o pai ia ajudar. Regan era o mestre do Grêmio e dono da pousada. Com um tom meio sombrio, o Azul disse que perdoava Regan, já que a comida da pousada era boa pra caramba. Curioso, Regan perguntou por que um aventureiro de rank F como o Azul falava com tanta ousadia. O Azul disse que já tinha encarado a morte uma vez, então não tinha nada a perder. Regan, reconhecendo a vida braba que o Azul devia ter levado, disse que era hora de falar de negócios. Ansioso pela reemissão da carteira do Grêmio, o Azul pediu a missão, mas Regan revelou que não era só por isso que o chamou. Depois de mandar os caras do Black Blast pra clínica, a missão deles ficou sem dono, e Regan queria que o Azul pegasse a parada. O Azul perguntou por que outro aventureiro não podia cuidar, mas Regan insistiu que os outros eram fracos demais. O Azul lembrou que ainda era rank F, mas Regan jogou na cara que ele derrotou um grupo de rank A sem um arranhão. E pra fechar, disse que a missão era perfeita para o Azul, ainda mais por ele ter domado um dragão, mesmo que fosse um filhote. O Azul, confuso, perguntou o que ele queria. Regan explicou que, umas 2 semanas atrás, um mercador reportou ter visto a silhueta de um dragão numa colina ali perto. Não tinha vítimas ainda, mas nada garantia que o dragão não ia atacar humanos. Então, Regan queria que o Azul, Beizu, investigasse, descobrisse a localização, quantidade, tipo e condição do dragão, e, se possível, o subjugasse. O Azul, ciente do desafio, aceitou a missão com um tom sarcástico, chamando-a de impossível. Regan agradeceu e disse que a recompensa era 30 moedas de ouro. Os olhos de o Azul brilharam, pensando que ia sobrar grana mesmo depois de pagar a carteira do Grêmio. Regan, achando graça, disse que nunca viu alguém tão empolgado por uma missão tão perigosa. O Azul, confiante, declarou que era só dar um soco no dragão se precisasse, vendo nisso uma baita oportunidade. Regan, sentindo a determinação, deixou a missão nas mãos dele, mas avisou para se preparar com cuidado. O Azul, sempre na simplicidade, disse que só precisava de um mapa,
Qualquer coisa a mais seria peso. Regan mandou ele pegar um com a Emma antes de ir. O Azul, com a maior naturalidade, chamou Regan de Senhor Careca e disse que ia sair na hora. Regan, puto, gritou que não era careca, que só raspava a cabeça, mas o Azul já estava voando para fora da sala. Apesar das reclamações, Regan não conseguiu evitar a preocupação com o Azul, mas como Lula garantiu que ele era brabo, resolveu confiar no julgamento da filha e esperar o relatório com curiosidade. Depois de pegar o mapa, o Azul sacou que precisava juntar umas provisões caso a comida faltasse na viagem. Andando pelas ruas, 2 moleques viram Mir e, encantados, ofereceram uns petiscos, falando o quanto a dragona era fofa. O Azul pensou que Mir tinha virado celebridade depois dos rolês de ontem. Com as provisões na cabeça, voltou para a pousada. Kyla, surpresa ao saber que o Azul só agora descobriu que o marido dela era o mestre do Grêmio, pediu desculpas, achando que Lula já tinha contado. Rapidinho, preparou uns sanduíches e água para a viagem dele. Saindo da pousada, o Azul esbarrou sem querer numa garota que parecia apressada. Ela pediu desculpas na hora, mas antes que o Azul respondesse, ouviram vozes de uns caras procurando por ela. O Azul perguntou se estavam perseguindo ela, e quando ela confirmou, ele pegou a mão dela e a ajudou a se esconder. Os caras revistaram a área, resmungando para onde ela tinha ido. Um deles, irritado, disse que ela voltaria para a mansão ao anoitecer, já que não tinha para onde ir. Queriam se divertir com ela ao meio-dia, mas agora iam ter que esperar. Quando os caras foram embora, o Azul disse para a garota que era seguro sair. Ela agradeceu e perguntou se era ele quem tinha derrubado os aventureiros de Rank A ontem. O Azul, meio sem graça, admitiu que sim, e se apresentou como o Azul. A garota, sorrindo, disse que ele era um cara legal, tirou o capuz e se apresentou como Tata. Insistiu em retribuir o favor, mas o Azul se desculpou, explicando que precisava sair para uma missão de caçar um dragão. Tata, surpresa, perguntou se ele ia mesmo com um equipamento tão leve, insinuando que ele devia ser brabo. O Azul, sorrindo, disse que ela não estava errada e prometeu voltar para a cidade para ela contar mais sobre si mesma. Curiosa, Tata perguntou por que ele se deu ao trabalho de ajudar uma desconhecida. O Azul disse que a cara solitária dela tornou impossível deixá-la na mão. Prometeu voltar logo e se despediu. Saindo da cidade, o Azul encontrou Orlando, o guarda que tinha emitido o passe temporário. Orlando reconheceu ele e perguntou para onde ia. O Azul mencionou a missão, e Orlando, vendo o equipamento leve, sugeriu levar pelo menos uma espada ou lança. O Azul insistiu que estava de boa assim. Antes de partir, Orlando lembrou que, como ele estava saindo da cidade, precisava devolver o passe temporário. Também avisou que, mesmo com Mir sendo forte, lutar contra um dragão sozinho era quase pedir para morrer. O Azul ignorou o aviso e saiu correndo. Orlando, olhando ele ir, balançou a cabeça, torcendo para que o aventureiro esquisito voltasse vivo. Depois o Azul parou e olhou para as montanhas ao longe. Consultou o mapa e lembrou da descrição do Regan. O dragão devia estar numa colina pequena perto de um lago grande, ao norte do bosque oriental. Vendo que não chegariam a pé, o Azul disse para Mir que precisavam correr, mas Mir apontou que queria almoçar antes. O Azul a colocou no chão, e para surpresa dele, Mir fez o almoço sumir e reaparecer na hora. Eufórico, o Azul a levantou, impressionado com a nova magia de armazenamento dela. Ficou todo bobo, dizendo que agora não precisavam carregar nada na viagem. Abraçando ela com força, declarou brincando que ela era incrível, fofa e que talvez fosse a futura esposa dele. Com isso, começaram a correr para as montanhas. No caminho, o Azul ficou admirando a paisagem foda, pensando no tamanho do mundo e se perguntando onde acharia um amigo de verdade. Chegaram na área, mas nada de dragão. Notando uma caverna, o Azul resolveu investigar. Dentro, o lugar estava vazio, sem dragão. Mas, de repente, a rainha dragão apareceu, rugindo alto. Reconhecendo o Azul, ela cobrou se o marido tinha mandado ele. Declarou que não voltaria para o castelo. No começo, o Azul não deu bola para as palavras, aliviado por ver a mãe da Mir, mas logo sacou que ela estava brava e que a situação era mais complicada do que pensava. Notando a raiva braba da Mel, o Azul perguntou por que ela estava tão putaça, ainda mais na frente da filha. Sugeriu que ela se acalmasse e quis saber o que ela quis dizer com "marido mandou". Explicou que não via Ragnar desde o último encontro e perguntou se eles tinham brigado. Mel, ainda furiosa, disse que era muito mais grave que uma briga. Ela decidiu largar Ragnar para sempre e voltar para o lugar onde nasceu. O Azul, vendo que ela estava chateada pra caramba, perguntou se ela cresceu ali. Mel confirmou e quis saber se ele realmente não veio amando do marido. O Azul garantiu que só estava ali para investigar um avistamento de dragão na vila. Nunca imaginou que o dragão seria ela, a bondosa Mel. Disse que agora podia só avisar o mestre do Grêmio que o dragão não era perigoso e fechar o caso.
Mir voou até a mãe e se aninhou nela. Isso ajudou Mel a se recompor, percebendo que tinha perdido a linha de um jeito meio vergonhoso. Com Mel mais calma, o Azul perguntou por que ela estava no lugar onde nasceu, já que a casa dela era no Castelo da Montanha. Ofereceu ouvir se ela quisesse desabafar. Mel, com lágrimas nos olhos, revelou que enquanto cuidava das coisas do castelo, Ragnar a traiu com uma dragona vermelha jovem. Puta que pariu, que filha da puta. O Azul ficou de cara, sem acreditar que Ragnar faria isso, ainda mais com uma esposa tão bonita e uma filha. Ele elogiou Mel, dizendo que, se fosse humana, seria uma baita gata. Lisonjeada, Mel explicou que voltou para o lugar onde nasceu para conversar com a mãe dela e que estava esperando ela chegar. Entendendo a situação, o Azul perguntou, com jeitinho, se tinha chance de reconciliação com Ragnar, principalmente por causa da Mir. Mel insistiu que era impossível, a menos que Ragnar pedisse desculpas, já que ele estava claramente errado. O Azul concordou que Ragnar devia se desculpar, mas perguntou se ela tinha certeza que não era um mal-entendido. Mel, brava, disse que, de qualquer jeito, Ragnar estava muito íntimo da tal dragona. Admitiu que não tinha provas concretas, mas o Azul viu uma brecha. Com um sorriso, se ofereceu para trazer Ragnar para eles conversarem direitinho. Disse que isso não só acalmaria a galera da vila, mas seria melhor para Mir. Se Mel não quisesse ficar sozinha com Ragnar, o Azul podia ficar como testemunha. Mel, sem esconder a felicidade com a ideia, disse que ele era livre para fazer o que quisesse, mas não conseguiu recusar o pedido de ver Ragnar. O Azul notou que, apesar de tudo, ela parecia doida para se acertar com o marido. Disse pra Mir que o Castelo da Montanha era longe pra caramba, então ela devia ficar com a mãe enquanto ele buscava Ragnar. Despediu-se delas, prometendo voltar logo, e saiu correndo pro castelo. Mel, olhando ele ir, pensou no quanto o Azul era gente boa, um humano que nunca abandonaria alguém em apuros. O Azul correu até o castelo e chamou por Ragnar pra ver se estava em casa. Encontrou o dragão dormindo no quarto. Ragnar acordou e, vendo o Azul, perguntou na hora por que ele estava ali e onde estava Mir. O Azul explicou rapidinho que Mir estava com a mãe, que largou o castelo porque Ragnar a traiu. Ragnar, surpreso pra caramba, negou a acusação e perguntou onde Mel estava. O Azul mandou ele se acalmar e disse que podia levar ele até ela, mas primeiro precisava saber o que Ragnar planejava fazer quando a encontrasse. Ragnar respondeu que ia trazer ela de volta. O Azul insistiu em como ele ia se desculpar. Ragnar, todo orgulhoso, zombou da ideia de pedir desculpas, dizendo que, como rei dragão, não precisava disso. Achava que só mandar Mel voltar já bastava. O Azul, vendo a atitude de Ragnar, pensou que o cara era um caso perdido. Explicou que, mesmo que isso funcionasse com os súditos, não colava numa questão pessoal entre marido e mulher. Antes de seguir, perguntou com quem Ragnar supostamente estava traindo. Ragnar disse que não traiu e esclareceu que a dragona era Carel, uma dragona bonita e popular. Carel tinha chamado ele para comer várias vezes. Convites que ele não recusou porque os amigos estavam junto. O Azul perguntou se Ragnar tomou uns gorós com Carel e se ela deu em cima dele. Ragnar confirmou, mas jurou que não rolou nada, embora Mel tenha visto eles juntos e saído putaça de casa. O Azul deu um esporro dizendo que a raiva da Mel era compreensível. Mesmo sem nada ter acontecido, a interação com Carel já justificava o ciúme. Ragnar insistiu que não precisava se desculpar. Mas o Azul disse que ele tinha que deixar o orgulho de rei dragão de lado e pensar em como se sentiria se Mel tivesse saído com um dragão jovem e ficado íntima dele. Na hora, Ragnar, puto, cuspiu fogo na direção do Azul, mas ele mandou o dragão ouvir. Explicou que, se Mel viesse buscar ele sem se desculpar, ele provavelmente ia ficar brabo, e era exatamente assim que Mel estava agora. O Azul pressionou, perguntando se Ragnar perdoaria Mel se a situação fosse ao contrário. Ragnar admitiu que não. O Azul apontou que isso era o que Mel sentia, e que só ia piorar se ele não consertasse a cagada. Entendendo o que precisava fazer, Ragnar topou. O Azul pediu para passar a noite no castelo, já que correu o dia todo sem descansar. Ragnar, pedindo desculpas pelo surto, aceitou e perguntou da vida amorosa do Azul. Ele respondeu que só tinha a Mir do lado dele. Ragnar estranhou que alguém que entendia tanto de mulheres não tivesse uma namorada. O Azul, meio cabisbaixo, pediu para não tocar no assunto, que era delicado. Ragnar brincou que se o Azul fosse dragão, ia ser pegador. Na manhã seguinte, o Azul acordou com o sol e se preparou para partir. Surpreendeu Ragnar ao levantar ele, deixando o rei dragão de cara. O Azul explicou que carregar ele era mais rápido que voar. Ragnar, assustado, perguntou o que ele estava planejando, mas o Azul tranquilizou, dizendo que não ia matar ele, e o lançou na direção da montanha onde Mel estava. Depois, saiu correndo para alcançar. Quando o Azul chegou na caverna, encontrou Ragnar sendo esculachado por um dragão furioso. O Azul sacou que devia ser Megan,
a mãe de Mel, que estava brava pra caramba por como Ragnar tratou a filha. Ragnar tentou explicar que era um mal-entendido, mas Megan não estava nem aí. O Azul entrou na conversa, se apresentando como o humano que Megan mencionou, e Mir correu para abraçar ele. Megan, que já tinha ouvido falar do Azul pela filha, deu uma boa olhada nele, mas se acalmou por causa da confiança que Mel tinha nele. Ela também soltou que Mel planejava casar Mir com o Azul quando ela crescesse. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O que deixou ele bem confuso. Megan revelou que era a antiga Rainha Dragão, o que aumentou a confusão do Azul. Enquanto o papo rolava, o Azul percebeu que tinha caído numa situação daquelas. Tentou acalmar os ânimos, dizendo que era só um mal-entendido e que Ragnar e Mel precisavam ser honestos para resolver a treta. Mel concordou, mas só se Ragnar pedisse desculpas de verdade. Ragnar saiu da caverna todo desajeitado e perguntou para o Azul o que fazer agora. O Azul mandou ele caprichar na desculpa e se adaptar aos desejos da Mel, um conselho que ele pegou dos ditados do pai. Ragnar, meio humilhado, perguntou se tinha lugares chiques para dragões. O Azul explicou que, embora não existissem lugares assim para dragões, humanos costumavam levar as parceiras para bons restaurantes para se desculpar e fazer as pazes. Ragnar quis saber se tinha lugares assim nas cidades humanas. O Azul confirmou que sim, mas disse que levar dragões para esses lugares era impossível. Ragnar, então, falou que, se era assim, não tinha problema e voltou para dentro da caverna. Ragnar se ajoelhou diante de Mel e Megan, pedindo desculpas pelo rolo que causou. Prometeu cortar laços com Carol e cuidar melhor da Mel. Convidou elas para a cidade de Linnick como gesto de desculpas, descrevendo o lugar como um point para descansar, comer bem e curtir paisagens maneiras. Mel ficou doida para visitar Linnick, animada para ver o marido e a filha depois de tanto tempo. Megan topou, dizendo que precisava de um descanso. O Azul perguntou como eles entrariam na cidade, já que eram enormes. Megan explicou que podiam virar humanos com seu poder brabo. O Azul ficou de cara vendo os dragões se transformarem em formas humanas. Megan mandou ele guiar o grupo até Linnick, e o Azul aceitou, pronto para liderar a viagem. Solona estava sentada num banco tranquilo, exausta depois de 10 dias de viagem. Olhava a carteira do Grêmio na mão, a mesma que levou desde que saiu da Vila Élfica, e se perguntava onde o Azul podia estar. Pensou que ele talvez estivesse num navio indo para alguma terra distante, mas logo lembrou que sem a carteira do Grêmio, ele devia estar numa roubada. A cabeça dela acelerou, imaginando o Azul perdido e sozinho, e pensou numa cidade grande ali perto. Se ele não tivesse lá, talvez nem estivesse no continente. A ideia de encontrar ele enchia ela de esperança e medo. Sonhava em viajar junto, dividir aventuras e, quem sabe, a vida. Até que os pensamentos ficaram mais íntimos, e ela se imaginou beijando ele. Vermelha, balançou a cabeça para espantar as fantasias. Duvidava que ele ainda tivesse espaço no coração para ela, ainda mais se tivesse seguido em frente e feito novos laços. Nem tinha certeza se ele ia perdoar ela depois de ter rejeitado os sentimentos dele. Aí o cheiro de pão fresco cortou o ar, tirando Solona dos pensamentos. A barriga roncou, lembrando da fome depois de dias comendo pouco. Ela viu uma garota jovem, Lula, com um pacote de pão, e notou um cara falando com ela sobre isso. Lula agradeceu e sorriu, dizendo que os pães vinham da melhor padaria da cidade, aprovada pelo pai dela. O cara comentou que o caminho até a casa dela era longo e o pão podia esfriar. Lula riu, explicando que o pão era gostoso até frio e que ela curtia ele toda manhã. Quando o cara foi embora, Lula se aproximou de Solona e ofereceu um pedaço de pão. Surpresa, Solona perguntou se ela não precisava entregar tudo pro pai. Lula, toda animada, disse que não tinha problema, que sempre beliscava 1 ou 2 pedaços e o pai não ligava. Solona, tocada pela bondade da garota e pela pureza dos olhos dela, insistiu em pagar, mas Lula recusou, oferecendo, em vez disso, um lugar para ficar na pousada dela em Linnick, que não era tão longe. Intrigada, Solona perguntou se a pousada ficava na cidade Fortaleza. Lula confirmou, dizendo que era a pousada Brisa de Luz, com o melhor alojamento e comida da área. Solona achou que era uma boa ideia visitar, e percebendo que não tinha se apresentado, deu seu nome. Lula se apresentou também e perguntou se ela era elfa. Solona confirmou, e Lula ficou empolgada, dizendo que, apesar de muitos aventureiros ficarem na pousada, raramente via elfos. Solona explicou que elfos normalmente ficam nas vilas, a menos que algo importante aconteça. Lula quis saber o motivo da visita dela ao porto comercial. Vermelha, Solona admitiu que estava procurando um cara específico e que pensava em ir para Linnick. Se não encontrasse ele lá, talvez tivesse que desistir da busca. Lula ofereceu ajuda, dizendo que via muita gente na pousada. Pediu mais detalhes.
Solona descreveu o Azul como alguém avoado, mas alegre, gentil, forte e alguém que ela sentia um baita desejo de proteger. Descreveu ele fisicamente, cabelo preto até a nuca, túnica preta gasta e um dragãozinho na cabeça. Os olhos de Lula se arregalaram e ela perguntou se o dragão era Mir. Surpresa, Solona confirmou. Lula explicou que o Azul estava na pousada Brisa de Luz, que tinha perdido a carteira do Grêmio e estava trabalhando para os pedidos do pai dela. Solona, tomada pela emoção, caiu no chão, com as bochechas vermelhas de vergonha e alívio. Saber que encontrou o Azul, apesar das dúvidas, trouxe um peso emocional danado. Lula, vendo o desespero dela, insistiu para ela ir correndo para Linique, mas Solona hesitou, apertando a carteira do Grêmio. Quando Lula perguntou se ela fez toda essa viagem só para devolver a carteira, Solona admitiu que sim. Sentia uma responsabilidade braba pelo aperto que o Azul estava passando sem a carteira. Curiosa, Lula perguntou se ela usou magia ou transporte rápido para chegar ao porto. Solona, com a cara tensa, confessou que foi a pé, movida pelo desejo de ajudar o Azul. Lula riu, reconhecendo a devoção dela, e disse que ela claramente amava o Azul, o que fez Solona ficar ainda mais vermelha. Ela admitiu que o coração estava confuso, mas que não estava pronta para se juntar ao harém do Azul. Achava que talvez já tivesse perdido a chance, ainda mais se ele tivesse feito novas conexões. Lula tranquilizou, dizendo que o Azul ainda viajava só, fora Amir. Isso acendeu uma faísca de esperança nos olhos da Solona. Lula contou que o Azul saiu da cidade por um pedido do pai dela, mas convidou Solona para esperar na pousada até ele voltar. Solona, dividida e nervosa, começou a caminhar para a cidade, com a cabeça cheia de perguntas sobre se o Azul ia aceitá-la se ela esperasse. Imaginava se podiam viver aventuras juntos de novo, sonhando com um futuro ao lado dele. Chegando perto da cidade, Solona viu o Azul ao longe. O coração dela afundou ao perceber que ele estava andando com vários companheiros novos. Lágrimas encheram os olhos dela, pensando que ele já tinha criado novos laços. Aquela visão parecia confirmar os medos dela. Lula tentou animar ela para ir atrás do Azul, mas Solona deu meia volta, com a resolução desmoronando. Murmurou que só estava ali para devolver a carteira e lamentou outras obrigações. Entregou a carteira para Lula, pedindo para ela passar para o Azul, e fugiu da cena. Solona correu até uma árvore ali perto, onde desabou sem fôlego e arrasada. Estava confusa com as próprias ações. Se perguntava por que fugiu, quando era só se aproximar, pedir desculpas e perguntar se podia voltar a se juntar a ele. Esses sentimentos deixaram ela frustrada e isolada, chorando em silêncio debaixo da árvore. Solona percebeu que o coração doía não só por saudade do Azul, mas pelas emoções profundas que desenvolveu por ele. Entendeu que estava apaixonada pra caramba, uma revelação que ao mesmo tempo consolava e atormentava. Enquanto isso, na pousada, Regan, o mestre do Grêmio, não acreditava. A ideia de ter o Rei Dragão e a família dele na frente parecia coisa de outro mundo. O Azul, mantendo a calma, tranquilizou com um sorriso, garantindo que era verdade. Megan, já perdendo a paciência, insistiu para Ragnar provar quem era. Ragnar topou e voltou para a forma de dragão, enchendo a sala com a presença braba dele. A mudança repentina deixou Regan de queixo caído, fazendo ele tombar da cadeira de susto. O medo virou aceitação rapidinho, e ele pediu para Ragnar voltar para a forma humana. Já convencido, Regan puxou o Azul para o papo prático. Perguntou da recompensa, incluindo um upgrade de rank e uma nova carteira do Grêmio. Também pediu para Regan indicar um restaurante foda na área. Quando o Azul e os companheiros se preparavam para sair, ele viu que Regan ia guiar eles pela cidade no dia seguinte. Baixinho, aconselhou Ragnar a aproveitar a chance. Por enquanto, sugeriu que passassem a noite na pousada Brisa de Luz. Bem na hora de sair, Lula apareceu e foi falar com o Azul. Contou que encontrou uma garota chamada Solona no caminho para a pousada e que ela pediu para entregar uma carteira do Grêmio para o Azul. Ele conferiu e confirmou que era a dele. Ficou se perguntando se Solona fez toda essa viagem só para devolver a carteira. No dia seguinte, Mel e Megan exploravam a cidade com uma curiosidade danada. Mel ficava boba com a quantidade de lugares legais e atividades, falando o quanto uma cidade humana podia ser vibrante e atraente. Megan, tão fascinada quanto, admitiu que fazia tempo que não via uma cidade tão grande. Durante o rolê, Mel viu um par de sapatos que chamou a atenção. Hesitou, preocupada se poderia usar depois de voltar para o tamanho de dragão. Megan tranquilizou, dizendo que curtir o momento já valia a pena. Kyla e Emma, que estavam acompanhando, levaram elas para uma loja de jogos de mira. Lá, Megan se jogou com entusiasmo, acertando os alvos com precisão. Mel, por outro lado, errava toda hora e ficou meio para baixo. Vendo ela chateada, o dono da loja, de boa, ofereceu um prêmio de consolação, que levantou o astral dela.
O grupo seguiu pelo distrito de entretenimento, cheio de movimento e galera. Megan ficou de olho num prédio grande e perguntou o que era. Antes que Kyla respondesse, Emma cochichou para ela lembrar que Megan e Mel ainda estavam ressentidas com o Rei Dragão por causa do passado. Kyla respondeu para Megan que era só uma casa grande, evitando contar que, na real, era o bordel mais chique da cidade. Enquanto isso, Ragnar estava ocupado pedindo um monte de comida num restaurante. Regan, meio preocupado, perguntou se não era comida demais. O Azul, com um toque de humor, lembrou que os convidados eram dragões com apetites gigantes. Regan falou que as formas atuais deles eram quase humanas, mas topou ajudar o Azul a achar roupas maneiras para o Ragnar. O Azul contava com Regan para escolher algo que impressionasse a Mel. Regan garantiu que era com ele. O Azul estava se preparando para sair quando Ragnar, ansioso, pediu para ele não deixar ele sozinho. O Azul disse que ele deveria aprender a se virar mais, lembrando que os problemas com Mel eram responsabilidade dele. Animou Ragnar dizendo que Kyla e Emma provavelmente estavam fazendo Mel e Megan se sentirem bem-vindas e que logo a raiva delas ia passar. Quando o Azul saiu, Regan gritou para ele lembrar de ir ao Grêmio no dia seguinte para registrar a carteira de novo. Andando pelas ruas, o Azul ficou pensando por que Solona se deu ao trabalho de devolver a carteira do Grêmio, mas não tentou encontrar ele. Sentiu uma pontada de preocupação, achando que talvez ela guardasse algum rancor. De repente, ouviu uma voz familiar chamando ele. Era a deusa, zoando em tom de brincadeira por ele estar tão focado na Solona enquanto parecia esquecer dela. O Azul, reconhecendo a voz, pegou a carteira do Grêmio e falou com ela. A deusa reclamou da fixação dele pela Solona, mas o Azul tranquilizou, dizendo que estava feliz de vê-la e que era só zoeira. Ela perguntou dos novos companheiros, querendo saber se ele formou um grupo com os dragões. O Azul explicou que não, mas que fez novos amigos no caminho. A deusa sabia que Solona tinha entendido tudo errado. Disse para ele não se preocupar tanto com isso e mudou de assunto, deixando os sentimentos da Solona no ar. Mel e Megan estavam curtindo uma comida chique, se deliciando com o banquete. Mel, aliviada e feliz, agradeceu ao marido por um momento tão top, perdoou ele e decidiu deixar o mal-entendido para trás, admitindo que suas suspeitas foram precipitadas. Reconheceu que errou ao tirar conclusões e prometeu que se visse ele com outra dragona de novo, não ia ser tão compreensiva. Ragnar olhou para ela com carinho, tocado pelas palavras. Mel reforçou a importância da confiança, garantindo que, apesar do erro, o amor por ele seguia firme. Enquanto isso, Emma entregou o pagamento do trabalho anterior do Azul, que ficou visivelmente desapontado. Em vez das 30 moedas de ouro que esperava, recebeu só 5. Emma explicou que descontaram 10 pelo banquete do Rei Dragão e família na noite anterior, 10 pela estadia longa na pousada e 5 pelos gastos com comida. Que coisa, não? Apesar do corte, ela tranquilizou o Azul, dizendo que o rank dele no Grêmio subiu de F para C, um avanço brabo que abria portas para missões mais lucrativas. O Azul agradeceu, reconhecendo a importância do upgrade. Emma destacou que as habilidades fora da curva dele tornaram o salto quase automático, sem as provas chatas de costume. Lembrou ele de aproveitar o novo rank e completar o máximo de missões possível. Acrescentou que Regan prometeu levá-lo à noite para um lugar especial, como agradecimento pelos esforços. Quando o Azul perguntou que lugar era esse, Emma insinuou que era um point noturno importante, mas ele não engoliu. De volta à pousada, o Azul foi recebido com calor por Kyla. Pediu para ela cuidar da Mir, já que Regan o chamou. Kyla perguntou por que não deixar Mir com os vizinhos de quarto, que eram nada menos que o Rei Dragão e família. O Azul, sacando de quem ela falava, pensou na hospitalidade que Mel mostrou para ele e os companheiros. Mel agradeceu por ele cobrir todos os gastos, incluindo as comidas futuras durante a estadia. Megan, por outro lado, zoou a mania humana de cobrar por tudo, e o Azul aceitou com uma risada. Quando estava saindo, Mir voou até ele, visivelmente agitada. Mel notou e disse que Mir parecia não querer deixar ele ir. Diferente do marido, ela acalmou Mir, garantindo que a lealdade do Azul estava firme e pediu para ela se comportar. O Azul, tocado pelo apego da Mir, prometeu voltar logo e pediu para ela ser uma boa menina enquanto isso. Meio confuso e ansioso, o Azul seguiu Regan, que alugou uma carruagem para o rolê. Regan tranquilizou, dizendo que o destino não era longe do distrito de entretenimento e mencionou as atrações do lugar: cassino, teatro, taverna e mais. O Azul, já preocupado, perguntou se Regan estava levando ele para tomar uns gorós, se desculpando antes por não aguentar álcool. Regan disse que tinha outras atividades além de beber e que planejava apresentar 1 ou 2 garotas como recompensa pela missão concluída. A preocupação do Azul cresceu quando sacou que estavam no bordel mais chique da cidade.
Alarmado, pediu para Regan não envolver ele nisso, sugerindo que, se quisesse trair Kyla, levasse Ragnar no lugar. Não. Ele tem toda a razão. Regan esclareceu que não tinha intenção de trair Kyla. O plano era só visitar o dono do bordel. Tá bom. Um velho amigo dos tempos de aventureiro. Lembrou que, aos 17, o Azul já era considerado adulto e não devia bancar o ingênuo, ainda mais podendo já ter ido a lugares assim. O Azul, envergonhado, insistiu que nunca esteve num lugar daqueles. Regan bateu na porta anunciando a chegada. O dono do bordel, Garrett, recebeu eles com calor, notando que chegaram antes do esperado. Regan apresentou o Azul, destacando os feitos brabos dele, como sobreviver a uma briga com um grupo Rank A e falar de igual com o Rei Dragão. Garrett, conhecendo a fama do Azul, deu as boas-vindas e disse que preparou um assento especial para o amigo. O Azul ficou de cara com a opulência do lugar. Notando o desconforto dele, Garrett perguntou se estava tudo bem. Regan explicou que o Azul jurava nunca ter ido a um lugar assim. Sentados num sofá chique, Garrett disse para o Azul que, depois daquela noite, ele ia se juntar a eles como adulto. Apresentou várias mulheres, dando ao Azul a chance de escolher qualquer uma. O Azul, confuso e nervoso, perguntou o que Garrett queria dizer com isso. O que será que ele quis dizer, hein? E se ele estava desconfortável com mulheres, ou tinha alguém em mente. O Azul admitiu que não estava pronto para isso. A vibe mudou quando Tata desceu as escadas e se aproximou. Garrett apresentou ela como a flor mais bela e disse que ela queria acompanhar o Azul naquela noite. Que demais! Ai, que delícia! Para surpresa dele, Tata era a mesma garota que ele ajudou num incidente nas compras. Tata, feliz que o Azul lembrou dela, agradeceu e disse que queria uma conexão mais próxima, não só ser conhecidos. O Azul, envergonhado e sobrecarregado, ficou vermelho. O nervosismo fez ele entornar o licor do Regan de uma vez, desmaiando na hora. Quando acordou, estava deitado no colo da Tata, com ela sorrindo doce. Assustado e sem graça, tentou se levantar, mas Tata acalmou, dizendo que ele só desmaiou por causa do álcool. Deu um copo d'água e explicou que estavam no quarto privado dela na mansão. Regan já tinha ido embora. O Azul, se sentindo mal por dar trabalho, agradeceu. Tata, acostumada com clientes bêbados, ofereceu consolo. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando ela começou a tirar a roupa devagar. O Azul, chocado e desconfortável, perguntou o que ela estava fazendo. Tata explicou que estava se preparando para um momento íntimo, já que era a vibe do lugar. Já pode comer. Já posso? Pode! Ela se inclinou, convidando ele a explorar os desejos. Apesar das garantias, o coração do Azul estava inquieto com a rapidez da situação. Ele disse que estava desconfortável e que tudo estava indo rápido demais. Tata olhou para ele, surpresa e preocupada, porque nunca viu alguém tão desinteressado em aproveitar o corpo dela no trabalho. O Azul cobriu ela com um pano ali perto e sugeriu que se conhecessem melhor conversando. Pediu para ela se valorizar mais e não se oferecer tão fácil. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tata achou a reação dele meio engraçada e surpreendente. Nunca ouviu um cliente falar com tanto respeito e bondade. Achou a honestidade dele estranha e cativante, percebendo que tentou enganar alguém genuinamente gente boa. Tata admitiu que quis encontrar ele depois de ver a surra que ele deu em 3 aventureiros fora da pousada Brisa de Luz. Tava esperando pedir ajuda por causa da força dele. Quando o Azul perguntou se o pedido tinha a ver com os caras que estavam perseguindo ela, Tata confirmou. Explicou que era uma ameaça séria e esperava que o Azul pudesse oferecer proteção. O Azul, entendendo a gravidade, garantiu que ia resolver e que ela não precisava se preocupar. Tata ofereceu uma recompensa, mas o Azul recusou, dizendo que não precisava de grana. Tata esclareceu que não era dinheiro, mas retribuir a bondade dele. Estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudar se ele topasse. O Azul tranquilizou, dizendo que não podia ignorar alguém que parecia tão sozinha quanto ela. Tata ficou emocionada, se sentindo exposta pela percepção dele. Tava envergonhada, mas grata, porque o Azul viu a tristeza por trás da fachada durona dela. Ele ouviu com atenção enquanto Tata contava a história dela, aceitando dividir a dele em troca. Tata explicou que trabalhava no bordel para pagar uma dívida grande do pai. Os caras que perseguiam ela eram cobradores de dívida, violentos e insistentes, que usavam vários homens para intimidar e, se precisasse, capturar ela. Chamou o Azul na base do desespero, esperando que a força dele a protegesse. O Azul mostrou indignação com a brutalidade dos cobradores. Tata contou que os pais estavam fazendo o possível para juntar grana, mas a situação era tensa. Ela escolheu trabalhar no bordel para apoiar a família e, com o tempo, pagar a dívida e voltar para casa. Apesar da situação,
Tata temia que o Azul enfrentasse os cobradores direto. Achava que isso podia botar ele em risco e talvez forçar ele a sair da cidade. Só pediu proteção contra os agressores, prometendo que, se ele ajudasse, ia se esforçar para pagar a dívida do pai e garantir a liberdade dela. O Azul garantiu que não ia se meter de um jeito que batesse de frente com os cobradores, mas prometeu protegê-la. Disse que ela podia contar com ele se sentisse ameaçada. A promessa foi sincera. Vendo a seriedade nos olhos dele, Tata jurou apoiar ele no que pudesse. O sorriso dela foi quente e genuíno ao agradecer a bondade do Azul. Curiosa, perguntou por que ele virou aventureiro. O Azul hesitou, sem uma resposta clara, mas acabou dizendo que o objetivo era formar um harém. Tata achou a ideia fofa e tranquilizou, dizendo que acreditava que ele ia conseguir, por ser tão gente boa. O Azul, porém, apontou que, apesar do apoio dos outros, ainda estava na sola. Para surpresa dele, Tata perguntou, brincando, se podia ser a primeira do harém. É óbvio, velho. O Azul ficou vermelho de vergonha. Vendo o desconforto, Tata logo esclareceu que era zoeira, se achando indigna do papel. Reconheceu a bondade dele e garantiu que ele era tão gentil quanto ela imaginava. Você é incrível. Por que todos os caras não são como você? Porque se todos os caras fossem como eu, a raça humana não sobreviveria. Com tempo sobrando, Tata sugeriu aproveitar conversando sobre a cidade, os restaurantes bons e lugares legais. O Azul, recém-chegado em Linik, estava doido para saber mais. Tata topou feliz, e as risadas dela encheram o quarto com uma vibe alegre. Enquanto a noite virava dia, o canto suave dos pássaros fora do bordel acordou Tata. Ela pensou na noite anterior, percebendo com surpresa que o Azul tinha respeitado os limites dela. Mesmo tendo dormido no mesmo quarto, ela admirava o cuidado genuíno dele, notando que era a primeira vez que isso acontecia. Quando o Azul acordou, estava sozinho, com uma carta que Tata deixou, convidando ele para voltar. Feliz que ela curtiu a companhia, se preparou para sair, pensando em pegar Mir. Aí, uma garota semi-humana invadiu o quarto. Brava! Esculachou o Azul por achar que Tata podia gostar dele de verdade só por terem passado a noite juntos. Surpreso, o Azul tentou explicar que a própria Tata pediu para ele voltar, mostrando a carta como prova. A garota, chocada, notou como era raro Tata deixar um recado assim para alguém como ele. Explicou que Tata e outras estavam metidas em algo importante e não podiam deixar um forasteiro atrapalhar. Bem protetora, foi firme ao dizer que o Azul não devia saber dos detalhes da situação dela. Ignorando os pedidos dele, mandou ele cair fora do bordel, falando que era o dever dela proteger Tata de ameaças. Enquanto saía, o Azul entendeu a preocupação, mas ficou frustrado com a rejeição bruta. Mir, pousada na cabeça dele, estava visivelmente putinha. Ele tentou animar ela com um tom zoeiro, garantindo que a ausência dele não era motivo para raiva. Brincou, dizendo que nada de errado rolou e insinuou que ela talvez estivesse com ciúmes. A menção de ciúmes só atiçou a frustração da Mir, que respondeu arranhando a cara dele. Vendo que passou do ponto, o Azul mudou de tática rapidinho, prometendo compensar ela com um presente especial. Disse que Tata deu dicas de lugares legais na cidade, tentando tirar o foco dos ciúmes da Mir. Mas ouvir o nome de outra mulher deixou Mir mais brava ainda, e ela arranhou a cara dele de novo. Nessa hora, uma voz familiar chamou o Azul. Ele e Mir viraram e viram Tata se aproximando com um sorriso quente. Ela cumprimentou ele surpresa, dizendo que era sorte encontrar ele tão cedo. O Azul, também surpreso, disse que não esperava vê-la tão rápido. Quando Tata perguntou o que ele estava fazendo, o Azul falou de boa, que estava num encontro com Mir. Tata, com um tom zoeiro, comentou sobre a paixão dele. Aí apresentou a guarda-costas dela, uma garota gato chamada Nenia. O Azul estendeu a mão para cumprimentar, mas Nenia deu um tapa firme na mão dele, mostrando que não curtia ele. Enquanto Tata acalmava a Nenia para não pegar tão pesado, o Azul respirou fundo e aceitou que não era bem-vindo. Nenia, com uma presença braba, cochichou algo para Mir antes de levar ela embora. O Azul ficou perdido enquanto Nenia mandava ele carregar as sacolas e se aproximar da Tata. Com um puxão forte na camisa e um tom impaciente, o Azul, confuso mas decidido a tirar o melhor da situação, perguntou para Tata o que estava rolando com Nenia. Tata disse que talvez Nenia só quisesse dar um tempo a sós para eles, mas não tinha certeza. Decidiram seguir com as compras, com o Azul curioso sobre o que Tata estava procurando. Ela explicou que queria comprar cosméticos, roupas e acessórios para as garotas da mansão, como agradecimento pela bondade delas. Chegaram numa joalheria charmosa, onde Tata admirou as peças bem feitas. O Azul também ficou impressionado com a loja, mas o momento foi cortado quando ele notou alguém observando eles de fora. Ao cruzar olhares, o estranho se escondeu rápido.
Inquieto, o Azul pediu para Tata ficar dentro da loja enquanto ele investigava. Seguiu a figura suspeita até um prédio ali perto, onde confrontou um grupo que estava de tocaia. Eles revelaram que queriam capturar Tata e disseram que era tarde demais para salvar ela. Rolou um confronto, e o Azul lutou com tudo, despachando os capangas com facilidade. Quando o último caiu, Nenia apareceu. Tendo ouvido do dono e de outros sobre a força do Azul, ela ficou surpresa com as habilidades dele, reconhecendo que era mais brabo do que imaginava. Explicou que veio avaliar se o Azul era confiável para proteger Tata e estava pronta para meter a mão se precisasse. Satisfeita com o desempenho, Nenia admitiu que agora confiava nele. Aí veio a revelação pesada. Nenia contou a verdade sobre o problema da Tata. A suposta dívida era uma invenção do senhor corrupto da cidade, que criou uma soma impagável usando o corpo da Tata como garantia. Puta que pariu, que filha da puta. Nenia descreveu o cara como o pior que já viu, e o Azul ficou de cara com a gravidade da história. Tata, na joalheria, estava ficando ansiosa. O Azul demorou pra caramba e ela não conseguia parar de se preocupar. Quando ele voltou, ela correu pra ele, aliviada, mas brava, agarrando o braço dele. Deu um esporro por deixar ela sozinha, lembrando que ele era o guarda-costas. O Azul respondeu na lata, dizendo que ela não precisava mais se preocupar porque estava segura com ele. Tata ficou surpresa com a intensidade, mas sorriu para aliviar a tensão, agradecendo pelas palavras apaixonadas que achou engraçadas e reconfortantes. Ela pensou na história que Nenia contou para o Azul, sobre como os pais dela estavam se matando para protegê-la, cortando até o básico para pagar uma dívida falsa. Tata tomou a decisão braba de vender o corpo e, no caminho, achou aliados como Garrett, Nenia e Regan. Todos estavam ralando juntos para juntar provas que a dívida da Tata era uma lorota, chegando cada vez mais perto da verdade. Mas o senhor corrupto da cidade, vendo a mentira por um fio, estava mandando mercenários para capturar ela. Foi aí que o Azul, Beizu, entrou na história, jurando ajudar enfrentando o senhor. Enquanto olhavam a loja, Tata procurava algo específico. Pediu ajuda ao atendente para achar lembranças. E ele, com um sorriso, sugeriu itens de casal. Isso fez Tata ficar vermelha. E até o Azul se sentiu sem graça. Tata, ainda de braço dado com ele, perguntou se parecia uma garota normal andando assim. O Azul tranquilizou, dizendo que ela não só parecia normal, mas era muito mais bonita que isso. Tata corou mais, explicando que não era bem isso que quis dizer. De repente, os pensamentos dela voltaram pro passado, pro quarto onde trabalhava. Uma onda de tristeza bateu, lembrando como achava que o coração tinha morrido quando começou a se vender. Mas conhecer o Azul fez ela sentir como se uma flor tivesse brotado dentro dela. Enquanto divagava, os olhos dela pararam num par de anéis elegantes, e ela ficou encantada. Enquanto olhavam a loja, Tata procurava algo específico. Pediu ajuda ao atendente para achar lembranças, e ele, com um sorriso, sugeriu itens de casal. O Azul, por outro lado, foi para outra seção da loja, procurando algo. Tata ficou vidrada nos anéis e perguntou para o atendente sobre as inscrições. Ele explicou que os anéis tinham letras antigas. O do homem dizia, "Te tenho em alta estima", e o da mulher, "Só tenho olhos para você". Tata olhou para os anéis com um turbilhão de emoções, se perguntando se era demais querer algo tão puro. Olhou para o Azul e pensou se alguém tão manchada como ela merecia um desejo assim. Não! Com o coração acelerado, pediu, corajosa, para o Azul colocar o anel. Ele, surpreso, aceitou. Olhando os anéis nos dedos, Tata se maravilhou com o coração batendo como o de uma garota normal apaixonada. Perguntou se ele aceitava o anel como presente. Quando o Azul perguntou se era para valer, ela disse que não era nada profundo, só um símbolo de gratidão pela proteção. O Azul falou que lutava com as mãos livres e podia quebrar o anel. Tata sugeriu que ele usasse só quando estavam juntos, para não atrapalhar nas lutas. O Azul agradeceu e prometeu usar sempre que se encontrassem. Tata corou, se sentindo envergonhada e corajosa por fazer algo tão ousado. Se perguntou como teve culhão para isso, mas não podia negar a felicidade que enchia o coração. Terminando as compras, o Azul, Tata e Nenia voltaram para a mansão. Tata, meio culpada, pediu desculpas por fazer o Azul escoltar ela o caminho todo. Ele sorriu e tranquilizou, lembrando que era o guarda-costas dela. Nenia, notando a dedicação, elogiou o trabalho dele e disse que contavam com ele no futuro. O Azul se despediu e virou para sair. Enquanto acenava, Mir notou o anel no dedo dele, e o Azul agradeceu Tata de novo pelo presente. Nenia também viu o anel e zoou Tata, perguntando se ela deu mesmo. Tata negou rapidinho qualquer significado maior.
insistindo que era só um agrado. Mais tarde, quando o Azul e Mir voltaram para a pousada, o humor da Mir mudou do nada. Visivelmente brava, ela mordeu o braço do Azul com uma força danada. Mel, preocupada com o comportamento estranho da filha, observava-se, perguntando o que rolou. O Azul, surpreso e com dor, perguntou o que estava pegando, garantindo que não ia morrer mesmo com ela mordendo com tudo. Aí, Mir apontou para o anel no dedo dele, e o Azul finalmente sacou o motivo da raiva. Em resposta, Mir meteu um soco na barriga dele, piorando o desconforto. Mel interveio, mandando Mir parar antes que destruísse a pousada, lembrando que prédios humanos eram frágeis. Ragnar, o pai da Mir, entrou na bronca, esculachando o Azul e avisando que, se Mir não tivesse ficado brava, ele mesmo ia meter a porrada. Ragnar estava puto porque o Azul trocou anéis com uma garota chamada Tata. Apesar de ter encantado a filha dele, o Azul tentou se defender, explicando que o anel era só um presente. Ragnar, desconfiado, sugeriu que, enquanto o Azul fosse guarda-costas da Tata, a relação podia ficar mais íntima. Isso deixou Mir mais furiosa ainda, e ela começou a beliscar a cara do pai com raiva. Megan, a avó da Mir, chamou o Azul de idiota e lembrou que ele não devia deixar a neta dela nervosa. Decidiu acreditar na explicação dele, mas avisou que, se tavasse mentindo, não importava o quão brabo ele fosse, ela ia juntar todos os dragões para castigar ele. O Azul, com medo pra caramba da ameaça, garantiu que estava falando a verdade. Para acalmar a situação, o Azul lembrou que comprou um presente para Mir. Deu um colar, dizendo que ela ia ficar linda com ele. Agradeceu por toda a ajuda dela até então, se desculpando por não ter dado nada antes. Os olhos da Mir encheram de lágrimas enquanto admirava o colar brilhante, e ela abraçou o Azul, tomada pela emoção. O Azul, confuso, perguntou se ela estava chorando porque não gostou do presente. Megan tranquilizou, dizendo que Mir estava feliz e não tinha com que se preocupar. Mel também se emocionou, tocada por o Azul ter pensado na Mir mesmo, enquanto passava tempo com outra mulher. Chamou isso de amor verdadeiro. Ragnar, com uma pontada de ciúmes, resmungou que Mir nunca chorava assim, não importa o que ele desse para ela. Naquela noite, Mir insistiu em dormir na cama do Azul, e ele acabou no chão na manhã seguinte, todo dolorido pela noite braba. No, God, please, no! No! O Azul ainda sentia os efeitos da força da Mir. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Quando Emma invadiu o quarto, gritando o nome dele. Encontrou ele jogado no chão e, sem querer, mostrou a calcinha rosa. Ai, que delícia! O que a deixou putaça. Exigiu saber se ele queria morrer ou preferia aceitar uma missão absurda como castigo. Diante da bronca, o Azul escolheu rápido a missão, pensando que tinha mais chance de sobreviver. Sentados na pousada, Emma explicou que um pântano venenoso apareceu do nada no bosque ao sul de Linik e estava se espalhando rápido. Não tinha vítimas ainda, mas era uma ameaça séria para a cidade se não fosse resolvido logo. O Azul sacou que ela queria aventureiros com resistência a veneno. Com confiança, disse que veneno não pegava nele e que dava conta da missão. Preocupada, Emma perguntou que nível de veneno ele aguentava. O Azul mostrou a carteira do Grêmio, provando que nenhum veneno o afetava. Ela chamou ele de monstro, mas passou os detalhes da missão, mandando ele se cuidar. Enquanto se preparava para partir, o Rei Dragão e a família se juntaram na porta da cidade para se despedir. O Azul explicou que não podia levar Mir dessa vez, porque o veneno, pelo jeito, era brabo demais. Falou com um jeitinho que não ia ser legal se algo ruim acontecesse com ela, então era para ela ficar e se comportar até ele voltar. Megan, achando graça, disse que o ar nublado dos últimos dias agora fazia sentido, e Mel completou que algo deve ter causado o pântano, avisando o Azul para tomar cuidado. Ragnar, meio desconfortável, se ofereceu para ir junto, dizendo que tinha um mau pressentimento sobre o pântano. O Azul perguntou se ele lidava bem com veneno, e Ragnar mandou ele não subestimar. Reconheceu a força do Azul, mas insistiu que às vezes era bom contar com os outros. Disse que sempre quis sair numa aventura com ele. Ragnar virou dragão e ofereceu voar com o Azul para o bosque. O Azul topou, e eles partiram juntos. Enquanto voavam, Megan falou que o pântano venenoso e o ar nublado sugeriam que alguém estava armando algo. Mel concordou, sentindo que uma coisa maligna estava vindo. Um grupo de aventureiros, Rank A, ainda se recuperando da surra que levaram do Azul, estava na rua resmungando. Um deles, puto, disse que o Azul era muito convencido. Outro, tocando as cicatrizes ainda doídas, reclamou que podiam ter ganhado se não fosse o dragãozinho do lado dele. O líder, tentando entender a derrota, falou que rolava um boato de que o Azul era um domador de dragões foda.
Até ouviu cochichos que ele podia ter domado o próprio Rei Dragão, mas ninguém entendia como isso seria possível. Enquanto estavam nessa frustração, uma figura misteriosa apareceu. Os aventureiros, obcecados pela derrota, especularam que o Azul talvez tivesse usado o Orbe Vermelho, um artefato lendário que dava um poder brabo, mas custava a sanidade. Um deles riu, dizendo que ninguém ficava são depois de usar o Orbe. O estranho, que agora estava mais perto, riu e elogiou a intuição do aventureiro. O grupo, tenso, cobrou quem ele era, mas o cara ignorou e falou do Orbe Vermelho. Disse que o Orbe tinha evoluído, agora dando poder sem os efeitos colaterais. O líder, desconfiado, exigiu saber quem era o cara. O estranho se disse só um mercador. Os aventureiros não engoliram, mas o cara insistiu, mostrando que tinha o Orbe e estava pensando em vender caro na cidade. Ofereceu um desconto para eles. Um aventureiro mandou o mercador cuidar da própria vida, mas o poder era tentador demais. O mercador tirou o Orbe Vermelho, dando um para cada e prometendo força para derrotar até o Rei Dragão. De cara com o Orbe, os aventureiros mudaram de ideia rapidinho, perguntando se o desconto ainda valia. O mercador, sentindo a fome deles, entregou os orbes. Enquanto eles babavam pelo poder, ele perguntou, de boa, se sabiam onde ficava a mansão do senhor da cidade. Ragnar e o Azul chegaram no bosque, e a cena era sinistra. Subia fumaça, e mesmo de cima, o Azul sentia o fedor do miasma roxo e venenoso, que parecia querer ferrar o bosque todo. Ragnar, vendo a gravidade, sugeriu usar o bafo de fogo para queimar o miasma e purificar o lugar. O Azul brecou na hora, dizendo que queimar o bosque ia transformar tudo num deserto, o que não era justo com a terra e os bichos. Ragnar, confuso com a calma do Azul, perguntou qual era o plano se encontrassem o pântano, já que o Azul não usava magia. Mas o Azul estava focado em achar a fonte do miasma primeiro. Ragnar, intrigado com a confiança, virou humano para observar de perto, curioso para ver o tamanho da força do Azul. Conforme avançavam no bosque, tudo estava coberto pelo fumo roxo do pântano. O Azul disse que era impossível achar bicho nenhum, porque nem inseto sobrevivia num lugar tão tóxico. Ragnar, incomodado pelo miasma, perguntou se não afetava o Azul, e ele respondeu que, para ele, o miasma cheirava a cítrico fresco. Ragnar, de cara com a adaptação do Azul, perguntou que tipo de poder desumano era esse. O Azul explicou que depois de ser salvo pela Mir da beira da morte, o corpo dele mudou de jeitos que ele não entendia direito. Seja pela comida que Mir deu ou pela intervenção da deusa na carteira do Grêmio, algo o transformou. Ragnar especulou que talvez o desejo brabo de viver do Azul deu esse poder. O Azul, na zoeira, disse que nem passou por treino especial, só sobreviveu comendo o que achava quando estava morrendo de fome, além de ter uma habilidade única de atrair gente. Surpreso, brincou que ainda não tinha amigos, e Ragnar retrucou que ele se considerava um amigo. O Azul, sem graça, esclareceu que falava de amigos humanos, e Ragnar lembrou que, no momento, estava na forma humana. A conversa mudou quando chegaram no pântano, onde o miasma era mais brabo. O Azul seguia de boa. Ragnar, cansado, disse que estava ok. De repente, viram algo se mexendo ao longe. O Azul sacou que Mel estava certa. A fonte do pântano venenoso apareceu para confrontar eles. Uma criatura monstro saiu, com fluidos que corroíam o chão e espalhavam o pântano. Ragnar avisou para o Azul não tocar nela, porque uma gota do fluido era mortal. Mas o Azul, sempre ousado, resolveu meter a mão. O punho dele entrou no corpo líquido do bicho e, sentindo algo sólido, bateu de novo, derrotando a criatura. Ragnar ficou de queixo caído com a coragem e força do Azul. Ele, satisfeito, admitiu que ficou preocupado quando as mãos pareceram escorregar no corpo do monstro. Ragnar, impressionado, disse que o Azul fez a criatura parecer um bicho qualquer. O Azul, de boa, concordou que era isso mesmo. Enquanto a criatura se dissolvia, o Azul achou uma bolinha vermelha no chão, que lembrava algo que ele já viu, mas não tinha certeza. O orbe quebrou do nada, e Ragnar sugeriu cair fora, já que a ameaça estava eliminada. Mas o Azul tinha outros planos. Ainda faltava resolver o pântano venenoso. Lembrou do conselho da Emma sobre fazer barreiras em pântanos grandes e queimar, parecido com o que Ragnar sugeriu. Mas o Azul teve outra ideia. Sentou e tocou o pântano, pro pavor do Ragnar. Ignorando os protestos, o Azul provou o líquido tóxico e disse que tinha gosto doce e azedo, tipo cítrico. Aí chocou Ragnar ao dizer que ia beber o pântano todo. Sem esperar resposta, começou a engolir o veneno, pro horror do dragão. Em minutos, o Azul secou o pântano, deixando o bosque livre do veneno. Ragnar, quase passando mal de preocupação, deu um esporro por o Azul ser tão doido. Ele sorriu,
garantindo que estava tudo bem, o bosque estava salvo e Linik não ia sofrer. Quando Ragnar ia responder, o chão tremeu, e uma luz ofuscante envolveu o Azul. Ele sentiu calor, ouviu uma voz agradecendo pelas ações e desmaiou. Ragnar, preocupado, notou que a barriga inchada do Azul voltou ao normal. Carregou ele com cuidado, pensando que mais uma vez o Azul atraiu algo fora da curva. Enquanto voava de volta para Linik com o Azul nas costas, Ragnar refletiu sobre os poderes nada comuns dele. Apesar de não entender como gente normal age, o Azul era bondoso e usava a força para proteger os outros. Ragnar finalmente entendeu por que Mira adorava ele tanto. Decidiu reconhecer o Azul como digno do carinho da filha e prometeu emprestar sua força sempre que precisasse, jurando que seriam melhores amigos dali para frente. No dia seguinte, Regan entrou no quarto do Azul, encontrando ele pálido e fraco na cama. Comentou que sempre podia contar com o Azul até para resolver o pântano venenoso. Notando o estado dele, perguntou se era dor de barriga, sacando que o Azul deve ter sofrido pra caramba bebendo o veneno. Antes que o Azul respondesse, Regan pediu desculpas por mandar ele em missões tão pesadas, reconhecendo que, mesmo com a força braba, ele não devia se forçar tanto. Prometeu uma recompensa depois e mandou descansar bem aquele dia. O Azul concordou, mas disse que Nenya passou lá de manhã, falando que Tata queria vê-lo de novo. Regan perguntou se o Azul se dava bem com Tata, e ficou tranquilo quando ele explicou que ela queria agradecer por resolver o pântano. Regan confirmou que Linik teria sofrido pra caramba se o pântano não fosse contido. Aí mencionou a situação da Tata, perguntando se o Azul sabia da dívida com o senhor da cidade. O Azul confirmou que Nenya contou. Regan revelou que juntou prova suficiente para derrubar o senhor por várias coisas corruptas. Além do caso da Tata, planejavam processar ele na manhã seguinte. O Azul ficou animado, vendo uma chance da Tata ficar livre e, quem sabe, ser sua primeira amiga humana. Regan, porém, avisou que o senhor podia tentar algo drástico naquela noite, tipo sequestrar Tata, e pediu para o Azul ficar do lado dela para evitar isso. O Azul garantiu que Regan podia contar com ele para proteger Tata, mesmo se sentindo mal. Aí vomitou na hora. Regan, puto, mandou ele não passar mal na frente dele. Depois de um tempo, o Azul foi para a mansão da Tata. As ruas pareciam pesadas enquanto o corpo dele dava sinais de fraqueza. Um lembrete brabo que a imunidade a venenos talvez não fosse tão infalível. Com dificuldade, pegou a carteira do Grêmio e pediu uma explicação para a deusa. Ela respondeu com um tom cortante e irritado, compartilhando a confusão sobre o que estava rolando. Depois, questionou por que outra deusa, a deusa Mãe Terra, estava no espaço delas. A revelação de que era ela pegou o Azul de surpresa. A deusa Mãe Terra interveio, defendendo sua presença e questionando as reclamações da outra deusa. O Azul, meio sem graça, explicou que sonhava em ter um harém, então a chegada dela deveria ser de boa. A deusa Mãe Terra agradeceu pelas ações heróicas dele ao salvar o bosque. Comovida com a dedicação e bondade do Azul, decidiu dar a ele sua proteção divina como agradecimento. O Azul tentou recusar, sem querer mais bênçãos, mas ela insistiu, e a bênção foi dada. Checando a carteira do Grêmio, o Azul notou que sua humanidade caiu mais, agora para 78%. Perguntou à deusa se essa mudança era o motivo do mal-estar. Ela confirmou, chamando os sintomas de dores de crescimento, e garantiu que o corpo dele ia se adaptar com o tempo. Sugeriu descanso, mas o Azul, mesmo mal, insistiu que precisava ir para a mansão da Tata o quanto antes. Nessa hora, alguém esbarrou nele. O Azul pediu desculpas e viu que era o mesmo mercador de capa preta que encontrou antes. O mercador elogiou o poder do Azul e ofereceu um antídoto ou remédio comum. Tentado, o Azul recusou, dizendo que preferia descansar. O mercador deu um sorriso esperto e riu, admitindo que subestimou a atitude de boa do Azul. Se apresentou como Ciro e, após um papo enigmático, foi embora, sugerindo que podiam se encontrar de novo. Confuso com o rolê estranho, o Azul voltou o foco para a prioridade, garantir a segurança da Tata. Chegando na mansão, foi recebido por uma Nenya visivelmente nervosa. A preocupação dela era clara enquanto dava um esporro por ele chegar tarde, claramente tensa com a chance de ele ter sido envenenado pelo pântano. Apesar das tentativas de o Azul de minimizar o estado dele com uma desculpa fraca, a ansiedade da Nenya era óbvia. Ela notou a palidez dele e insistiu que, com a gravidade da situação, ele precisava estar no ponto para enfrentar possíveis ameaças. Mas, antes que o Azul pudesse responder, desabou, caindo inconsciente no chão. O pânico da Nenya explodiu enquanto corria para ele, sacudindo ele com força para tentar acordar.
Lá fora, a cidade estava um caos. Monstros lotavam as ruas e pessoas estavam virando criaturas bizarras. No meio da bagunça, o mercador, coberto pela escuridão, observava com um sorriso maluco, pensando que, apesar de ter 4 orbes vermelhos, as transformações não deram o resultado que ele esperava. Mesmo assim, curtia o caos que armou, esperando que isso trouxesse um plot twist brabo para os eventos da noite.